E hoje tem um quadro muito especial. Eu não sei se você sabe, mas o Dia dos Namorados está chegando. Então se você tá solteiro, meu irmão, dá glória, aleluia. Quem tá solteiro, levanta a mão, deixa eu ver. Caraca! Meu Deus do céu! Você vai sair daqui Deus. com o seu parceiro ou a sua parceira, amém? Mas escolhe a certa, né? E nessa noite, a gente tem dois convidados super especiais. Ele, que é profeta, que é vidente. Ele é comediante. Ela que é escritora de livro. Cantora. Vai ter que cantar pra gente aqui hoje. O que vocês acham? Um casal de pastores abençoados que a gente ama. Vem pra cá, pastor Samuel Wagner e pastora Thaís Portela. Faz barulho, Legacy! Fique à vontade, pode sentar. Meu Deus, é muito forte. Quem aqui quer ganhar um bombom de chocolate aqui pra começar? Já pega aí, ó. Daqui a pouco eu jogo mais. Você que é solteiro, já vê a menina que você gosta e fala assim, olha, tudo bem, esse bombom aqui significa o nosso futuro amor. Entendeu? Já tem que ser romântico, a gente tem que usar pra... glória aí, o cara tá interessado, entendeu? Ó, eu não sei se vocês estão com a expectativa para essa noite, mas eu esperei muito, eu aguardei muito por esse momento. Eu tô preparado para dar muita risada. Meu Deus. Não cria expectativa, é melhor criar galinha do que criar expectativa. Isso vale pros relacionamentos também, viu? Já começou. Ó, vocês fiquem à vontade, vocês estão em casa, Já o estamos. Legacy é a casa de vocês. Tudo bom. Nesse primeiro bloco a gente vai trocar uma ideia, fazer algumas perguntas, saber um pouco da vida de vocês. Com calma. Tem Só que, falar, coisa tem que tranquila. falar tudo, o que vocês acham? Cuidado com as perguntas, porque eu respondo mesmo. É só... Tem que... Não é não, meu amorzinho? Responde. Ó, eu sei que vocês são um casal que são bem conhecidos nas redes sociais, as pessoas conhecem a história de vocês, mas talvez tenha alguém aqui que não conhece, não sabe um pouco da história de vocês, né? E a gente queria que vocês contassem, pode escolher um de vocês para contar um pouco como vocês se conheceram e se foi amor à primeira vista quando vocês se viram ou se foi um Senhor me ajuda a enxergar com os teus olhos. Posso falar, meu amor? Por favor. Boa noite, Legacy! Olha, gente, eu perguntei pra Júlia ali embaixo quanto tempo a gente tem. Tempo do mundo. Porque é muita conversa aqui, é muito conteúdo. Tipo assim, Lucão, você já começar a primeira pergunta. Como vocês se conhecem? Isso aqui é uma história pra 40 minutos, Tem que meu amor. resumir, viu, Fique meu à amor? vontade. Por favor. Não, assim, então assim, em um minuto, pra falar como foi que nós nos conhecemos, a minha melhor amiga, que é a Rebeca Carvalho, foi um dia, eu morava em Brasília, e ela foi pra uma agenda, e o Samuel estava pregando, e ela foi cantar, e aí quando ela chegou, ela falou assim, amiga, eu conheci seu marido hoje. Aí eu falei assim, Meu quem Deus é? do céu! Aí eu falei assim, quem é, amiga, meu marido? Ela falou, é o Samuel Wagner. Só que eu já conhecia o Samuel das redes sociais, eu era seguidora dele. Era fã, igreja. Brincando, E era não. eu sou aquele típico caso da fã que casou com seu ídolo, é isso? Que é isso? Não é brincadeira. Na verdade, aí eu falei pra ela assim, é o Samuel Wagner, eu sei quem é. Aí ela falou assim, amiga, ele é a sua versão masculina, ele é de Deus, ele é engraçado, assim, igual você e tal. E não, vocês têm que casar. Aí eu falei assim, mas se ele é tão maravilhoso assim, por que ele tá solteiro ainda? Ó, ela tinha um ponto, Já hein? soltou essa. Aí- Mas espera que teve resposta. Aí ela falou assim,
você é a minha melhor amiga, você é a pessoa mais maravilhosa que eu conheço. Por que que você tá solteira ainda? Ufo, se garantiu. Rebeca, te amo. Eu teria dito a mesma coisa. Aí eu falei, tá bom, tá bom. Aí ele puxou um papo comigo pelo direct. Oi, Thaís, tudo bom? Fica a dica aí, tá? Você que tá apaixonado por alguém, puxa assunto com alguém, tá bom? Eu postei Não fica um só- story na igreja, na minha igreja. Na época eu era líder de jovens, eu era líder do Legacy da minha época. E aí, o Samuel, eu postei uma foto lá do meu culto de jovens, aí ele mandou uma mensagem assim: oi, Thaís, tudo bom? Eu já ministrei nessa igreja. Você é amiga da Rebeca Carvalho, né? Tudo bem? Tudo jóia? Aí eu, oi, Samuel, tudo bom? E foi ela, assim. oi, amor da minha vida. Sabia que a gente vai casar? Tô brincando, não foi não. Porque já fica claro aqui, nesse momento, já que a gente não pode perder tempo, que o homem é o atacante. E a mulher tem que esperar ser cortejada. Fala, Ney! Isso já começa a definir. Já que hoje é Legacy Love, vamos logo organizar aqui as coisas. Samuel, mas é porque o cara é tímido. E eu acho que eu tenho que dar em cima. Meu amigo, o homem pode ser o mais tímido. Quando ele se apaixona, ele cria coragem. Então para de falar que o rapaz não foi em cima de você, não foi dar em cima de você porque ele é tímido, é porque ele não lhe quis mesmo. Aceite, tá bom? Ah, não sei qual é o problema que ele tem, eu acho que ele é tímido. Não, é porque ele não se apaixonou pra você ao nível de ir atrás de você. Quando ele se apaixonar, com certeza ele vai. Então, mulheres, por favor, eu não estou dizendo, depois a gente vai dar umas dicas aqui hoje de como a mulher pode se posicionar quando ela está solteira. Então fique até o final, não perca e não saia da TV nos comerciais, porque até o final nós daremos dicas. Mas que fique claro que a mulher que dá em cima, a mulher que começa o relacionamento, ela pode até conquistar o rapaz, mas ela vai ser responsável a vida toda por um homem fraco dentro do casamento, porque foi ela quem deu o primeiro passo. Prega, meu amor, Eu prega. não sei por que me chamaram, porque É sabe só que eu pra sou assim. começar, hein? Ele prega, ele prega. É, Entrega tudo, gatinho. pronto. Mas foi amor à primeira vista? Vocês já se apaixonaram? Acho que do Samuca foi, a ideia ela foi mais ou menos. Ela orou um pouquinho mais, né? Falou, Deus, Claro será que eu que achei é ele mesmo? lindo, gente, é claro. Eu só não entreguei de cara, né? Óbvio. Eu segurei o ouro, né, primeiro. Foi verdade. Mas assim, algo que eu acho legal compartilhar é que assim, já que hoje é Legacy Love, é sobre vida sentimental, e é um dia que a gente às vezes não tem tanta oportunidade de falar, vida sentimental é algo que até no culto mesmo, a gente se limita muito a falar, porque a igreja, o foco é muito espiritual. Eu não vou parar um culto de domingo para falar sobre vida sentimental, mas todo jovem que está aqui, principalmente os solteiros, que eu vi que a grande maioria que está aqui é grave, mas Deus vai dar vitória a todo mundo. Mas quando eu vi a quantidade de solteiros, eu acho que de fato vale a pena a gente falar que eu, Samuel, mesmo eu sendo pregador já desde muito jovem, a minha vida sentimental era uma área muito conturbada da minha vida. Eu tive vários relacionamentos, infelizmente eu não tive só uma namorada, que era o que seria o ideal, mas algo que aconteceu diferente no meu namoro com a Thaís é que eu, Samuel, eu sempre fui muito apaixonado, aquela pessoa que a história da paixão à primeira vista, do amor à primeira vista. E isso é muito perigoso, porque eu acredito que tem que ter a atração à primeira vista. Não tem como você não se sentir atraído por todo o conjunto, né? Não só pela beleza. Mas eu, Samuel, a vida toda eu era muito emocionado. Eu conheci a moça, no outro dia eu já saía espalhando que eu tinha encontrado o amor da minha vida, que eu ia casar. Ninguém nunca passou por isso, né? Não. Nunca, né? Não tem ninguém emocionado aqui Não na tem plateia. nenhum emocionado aqui. Mas você que é emocionado, talvez seja isso que Deus está tratando em você. Por isso que você não encontrou o amor da sua vida ainda. Meu Deus. Porque o que Deus tem para a sua vida não é um amor que te tira o chão, é um amor que te dá um chão para você caminhar. Que é isso, O Brasil? que Deus tem para a sua vida não é uma paixão que faz o seu estômago ficar quente. O nome disso é azia. O que Deus tem para a sua vida é um amor tranquilo, um amor constante, um amor que vai durar a vida inteira. É o que nós declaramos para a vida de cada um.
E realmente foi isso que aconteceu quando eu conheci a Thaís. É claro que eu fui lá, dei em cima, stalkeei, vi desde a primeira foto, para poder saber quem ela era bem direitinho. E aí comecei a puxar assunto com ela. Mas de fato, até quando a gente começou a namorar, eu falei para a Thaís, Thaís, todo mundo sabe que eu sou emocionado. Meus amigos nem confiam mais quando eu digo que eu encontrei o amor da minha vida. Mas dessa vez eu não vou ficar emocionado. Dessa vez eu vou com um pouquinho mais de calma, porque dessa vez eu não vou falar, dessa vez eu vou viver. Eita! Dessa vez vai ser diferente. Não foi, meu amor? Não falei isso? Foi, meu amor. O que eu lhe disse? E tá aí, ó, 3 anos e meio de casados, pra glória de Deus. Quando o Samuel falou isso pra mim, nós estávamos com 15 dias de namoro. Quando nós começamos a namorar, ele falou assim pra mim: olha, Thaís, ele querendo fingir que não era emocionado. E eu também sou emocionada também. Então deu tudo certo. Aqui é emocionada. Aí, só que aí ele tentou, assim, segurar muito a onda da emoção dele quando a gente começou a namorar. Aí ele falou assim: olha, com 15 dias de namoro, a nossa história do dia que a gente começou a namorar, se tiver oportunidade a gente conta, mas eu não vou contar agora. Porque é uma história muito interessante. Mas com uns 15 dias de namoro, ele falou isso pra mim: Thaís, tem muitas pessoas me perguntando sobre a gente, mas eu decidi que agora eu não vou falar, porque eu já me frustrei muito e não sei o quê. Aí eu disse assim pra ele: irmãos, a gente já tava namorando, viu, meninas? Presta atenção, não era chaveco. Eu falei assim: meu amorzinho, saiba de uma coisa. Eu sou a sua última namorada. Se não for para casar, é porque Jesus vai voltar. Mas depois de mim, não vai ter outra. Ai, meu Deus! Seja profeta. Irmã, tem que profetizar, irmã. É. Tem que profetizar. Aí ele falou assim, a gente estava no FaceTime, eu em Brasília, ele em Fortaleza. Ele fez assim, ó. Eu falei: é forte. O beijo da Fica aprovação. com essa, meu querido. Boa noite. Forte. Ela entrou na minha mente nesse dia. Foi mesmo. Verdade. Samuca, e ó, pra vocês dois, a gente viu o número de solteiros. Quem tá solteiro? Levanta a mão de novo. Meu Deus. Dá uma olhadinha. 95%. Então eu vou fazer a pergunta que é Quem pros tá dois. namorando aí, segura o seu namorado, que aqui hoje tá perigoso. Eu tô brincando, mas é verdade. A pergunta que eu quero que o Samuca responda primeiro, depois a Thaís. Como que um homem deve se preparar, esses solteiros, se preparar para se tornar esse homem de Deus, e uma mulher, como ela deve se preparar e aguardar, se tornar essa mulher maravilhosa, esperando o seu homem? Meu Deus, faz tanto tempo que eu não participo de um podcast, uma conversa como essa, que eu tô hoje com sangue nos olhos pra falar. Vamos falar tudo. Então, Gente, olha, meu Deus. É um vocês perigo preparam eu pra tá sair aqui tarde daqui hoje, viu? É muita Gente, conversa. se prepare. E o bom é que eu vou falar para os homens o que as mulheres querem muito que os homens ouçam. E eu vou falar para os homens que, homens, se você tá solteiro, não é para você ficar esperando em Deus ou ficar solteiro dando em cima da torcida do Flamengo todinho. Não é para você ficar atirando para todos os lados. Você não é atirador de elite. Você não trabalha no BOPE. Você é para estar, assim como as mulheres é para estarem consagradas a Deus, esperando no Senhor, o homem também. Só que o homem, em vez de ele estar esperando, né, de uma maneira passiva, ele tem que esperar como? Se enchendo do Espírito Santo, que vale para a mulher também, definindo o seu destino em Deus, até porque o homem na família, no casal, no casamento, o homem é quem libera o destino para a família. Então o homem, ele tem que ser mais convicto do destino ainda do que a mulher. O homem não é para ser aquele panguão que fica, não sei. Não, você é para saber quem você é em Deus. E é por isso que mais uma vez eu falo, mulheres, não casem com homens fracos. Ah, mas Deus me colocou na vida dele para amadurecer ele. Você não é o Cis do Paulo Vieira para amadurecer ele. Você não é. Não, Deus colocou eu na vida dele para transformar a vida dele. Você não é o Espírito Santo na vida de homem nenhum. Então não corra esse risco de você, mulher, querer transformar a vida do homem e se arriscar. Não queira. Espere em Deus. Nem que você espere um bom tempo, mas espere um homem que sabe o destino. Porque na minha opinião, gente, o homem, quando ele vai namorar, ele já precisa ter o destino dele definido em Deus, saber quem ele é, saber para onde ele está indo, saber qual é o propósito de Deus na vida dele. Ele também precisa financeiramente não estar resolvido, porque se a mulher casar com um homem só porque ele é rico, não é um casamento, isso é um interesse, é um contrato. Então, não é para casar com o homem porque ele tem dinheiro. Então, não é que o homem, quando ele vai namorar ou noivar, ele já tem que estar rico, mas ele já tem que trabalhar. Porque como é que você quer namorar se você não tem dinheiro nem para pagar o pastel para sua namorada?
Vá trabalhar primeiro, vá estudar, vá trabalhar. Então, o homem ele tem que esperar em Deus assim. Eu demorei a casar. Eu vou até dar aqui meu testemunho / testemunho. Sabe com quantos anos eu casei? Eu tinha 34, era? 34 anos, quando eu casei, que eu já não era mais muito jovem para um homem casar, ainda mais pregador da palavra. Então eu esperei muito e também fui muito quebrado por Deus, porque, enfim, precisei amadurecer. Não vou me expor tanto que não tem necessidade. Mas o fato é que quando a Thaís me conheceu, isso eu não quero ficar puxando brasa, mas eu quero que sirva como exemplo. Quando a Thaís me conheceu, eu já estava com o meu ministério consolidado em Deus. Eu já era pregador da palavra. Eu já era extremamente consolidado ministerialmente na igreja Videira, que é a igreja que eu fiz parte por 14 anos. Financeiramente eu também já tinha a minha vida financeira organizada. Já estava pagando um apartamento, um tempão. Inclusive você que está solteiro, homem principalmente, começa a pagar nem que seja um consórcio, criatura. Começa a investir no teu futuro, começa a pagar alguma coisa para poder, quando a esposa chegar, você ter mais do que promessa, você ter algo para poder, pelo menos, né? Enfim, o fato é que o homem ele tem que esperar em Deus, trabalhando, se dedicando na vida espiritual, definindo seu destino em Deus e principalmente financeiramente também. Ele precisa ter uma estabilidade financeira, porque por mais que a mulher trabalhe, escuta aqui que isso aqui é importante. A mulher hoje a gente vive numa cultura que a maioria das mulheres trabalham, e isso não é errado, pelo contrário, é incrível, um homem e a mulher que trabalha, só que a mulher não é a responsável financeira do lar. Ela deve trabalhar, é bom que ela trabalhe, os dois somam a vida financeira, mas a mulher não tem que, o provedor, o cabeça do lar é o homem. Samuel, mas a sociedade mudou, mas a Bíblia continua a mesma. Então não é sobre sociedade mudar, não é sobre o tempo mudar. O homem ainda é o cabeça, o homem ainda é o responsável, não só financeiro, mas espiritual, o líder, o pastor da sua casa. Então, macharal, pra gente o negócio é mais estreito. Então espere se ocupando. Samuel, eu tô carente, eu tô solteiro. Vá arrumar um serviço, que no instante tu fica menos carente. Tá bom? Pronto, de nada. Pronto. As mulheres, as moças não aplaudiram não? As mulheres? De nada. Então, vamos lá. Eu vou falar então com as mulheres agora. A forma como você deve se preparar enquanto você está esperando alguém para casar. Eu quero dizer para você também buscar ter um relacionamento íntimo com Deus. Não é simplesmente você ir para a igreja, não é simplesmente você ir para o GC, mas você ter a sua experiência pessoal e genuína com o Senhor. Disso você vai precisar o resto da sua vida. Tem muita mulher que às vezes está solteira e acha que vai casar com um pastor, e aí depois que ela casar, o pastor que vai cuidar da vida espiritual dela. Não é verdade isso. Cuide da sua vida espiritual, tenha relacionamento, saiba ouvir a voz do Espírito Santo. Seja uma mulher, muito embora nós sejamos mais românticas, algumas mulheres, nós naturalmente somos mais emotivas, mas saiba encontrar o seu lugar de inteireza no Senhor. Não seja uma mulher que fica sempre achando que está faltando algo, que você só vai ser completa quando você casar. É lógico que o casamento, ele assim, quando a gente se torna uma só carne com o nosso cônjuge, essa sensação de completude, assim, ela de fato acontece. Mas esse negócio, essa conversa de metade da laranja, isso é mentira, isso não existe. Eu não posso perder essa piada não. O homem que inventou a história que a gente é a metade da laranja casou 7 vezes. O cantor da música. Então ele não é referência pra gente. Amém, igreja? De Outra nada. dica E não me processe, Fábio Júnior, tá no jornal aí. Outra dica muito importante que eu quero dar para as mulheres e que também serve para os homens, que você procure curar suas feridas emocionais. Muito bom. Inevitavelmente, na nossa infância, a todo mundo, todos nós não estamos livres de passar por traumas, e não só na infância, na família, mas também em relacionamentos passados. Talvez alguém já passou por uma traição, por um abandono, passou por relacionamentos abusivos. Antes de você entrar no próximo relacionamento,
Cuide das suas feridas, sare as suas feridas, trate as suas feridas, para que você não venha sangrar em cima de quem não machucou você. Então, é muito importante isso, porque às vezes tem mulheres que, por exemplo, foram traídas em relacionamentos anteriores, não querem namorar de novo e acham que todo homem não presta. Isso não é verdade. Não, você não pode condenar todos os homens por conta de um homem errado que apareceu na sua vida. Então, cuida do seu coração, do seu emocional, vai procurar terapia, sei lá, com uma pessoa, procura o método CIS, que não tem como a gente não falar do método CIS aqui, ajuda muita gente também e tal. Mas assim, leia livros, procure mentorias, faça terapia, mas assim, tudo debaixo de uma instrução cristã, com base cristã, com pessoas que são genuínas e que também amam o Senhor e vão te dar o norte. Isso é muito importante, sabe por quê, gente? Porque às vezes pessoas se relacionam e aí daqui a pouco as feridas aparecem mais cedo ou mais tarde no relacionamento. Daqui a pouco você está agindo no impulso, está agindo pela ferida, e aí é muito complicado. Então, procura se curar. Meninas, outra dica que eu quero dar: enquanto eu era solteira, já que o Samuel falou também, enquanto ele era solteiro, o que ele fazia? Eu vivia a minha solteirice, vivia a minha fase de solteirice. Saiba, existe beleza em cada fase da nossa vida, em cada estação da nossa vida. Tem gente que fala assim, porque eu sou solteira, que minha vida só vai ser boa quando eu me namorar, quando eu casar, quando eu for mãe. Cada fase da vida tem a sua beleza. E enquanto você é solteira, você pode sair com suas amigas, você pode viajar, você pode fazer planos sem depender tanto de outra pessoa. Então assim, se envolve na igreja, vai para o acampamento, vai para o GC, sabe? Vai arrumar uma viagem com as amigas, vai viajar com as amigas, vão conhecer tal cidade, tal país. Isso é muito legal. Viva essa estação da sua vida, porque senão quando você casar, a gente vê muito, tanto homem quanto mulher, querendo viver a vida de solteiro, estando casado, estando namorando, porque não aproveitou essa fase. Então, aproveite essa fase também, porque existe beleza também na solteirice. E amigo, eu sei que a gente fala demais, mas eu preciso dar uma dica para as mulheres que estão esperando também. Mulheres, como a Thaís muito bem falou, vocês viram que eu acabei de tacar o terror aqui nos homens, porque realmente tem que chamar responsabilidade para eles. Mas mulheres, escutem, casamento não é meta de vida não, é consequência de uma vida bem vivida. Você que é mulher, não fique idolatrando o casamento, como acabou de ser dito. Eu só vou ser feliz quando eu casar. Porque tem menina que você olha e a boca dela é o casamento. Marido. Minha irmã, enquanto você idolatrar o casamento, mais vai atrasar o teu casamento. Porque Deus nunca vai te dar aquilo que você idolatra. Deus só vai te dar quando você descansar. Quando você fala, Senhor, casando ou não casando, eu sou feliz contigo. No outro dia, tu conhece o rapaz. Então, descanse o seu coração em Deus. Só que, mulheres, se ocupem. Eu amo uma frase que, eu acho que essa frase é até minha, não sei nem se é, mas eu acho que é. Que é uma frase que eu falei já em alguma pregação, dizendo que o solteiro, ele não espera esperando, ele espera vivendo. É isso. Então, espere vivendo. E mulheres, vão estudar também, vão trabalhar também, vão crescer. Porque por mais que eu tenha dito que do homem a responsabilidade, ele é o cabeça, o homem vai admirar ainda mais você. Samuel, mas se tem homem que não gosta de mulher que é trabalhadora, de mulher que é muito viradora. Eu te dizer, um homem que não gosta de uma mulher assim é um homem fraco. E Deus não vai te dar um homem fraco. Deus vai te dar um homem forte, que vai ser uma plataforma para você voar. Ele vai, em vez de ele ficar se sentindo ofendido pelo teu sucesso, pelo teu crescimento, ele vai te admirar. Ele vai falar, essa é a minha esposa. Uau. Eu tô vendo aqui o pessoal aqui do online. Quem está assistindo online, a gente quer mandar um beijo para vocês também que estão assistindo online. Beijo, solteiros. A Cristina falou assim, é bom ir para o Ministério Cura da Lagoinha. Vamos 13, enaltecer. 14 vai ter o Cure. Ministério da nossa igreja está aí. Quem precisa resolver questões emocionais, questões de passado, laços de alma, vai para o Ministério Cure da nossa igreja, que é um evento que acontece, que vai ter agora 13 e 14. 13 e 14 de junho. Muito bom. Depois do Dia dos Meu Namorados, Deus, né? é forte, hein? Gente, uma próxima pergunta para vocês que a gente quer saber, para vocês dois. Qual foi o conselho mais estranho ou mais errado que vocês ouviram sobre casamento antes de casar? Tem alguma coisa que marcou vocês? Meu Deus, um conselho errado. Estranho, eu foquei foi no estranho. Um conselho estranho, um conselho errado. Algum fogo estranho assim no meio do Tem um caminho. conselho que eu não posso falar. É muito solteiro aqui essa noite, eu não quero atentar o servo de Deus. Deixa eles.
Pode ser até no meio conselho. cristão, alguém que Um falou conselho. Estranho ou errado? Gente, nunca recebemos essa Eu pergunta. acho que o né? conselho errado não que eu recebi, que eu não me lembro sinceramente, mas o conselho errado que muitas moças da igreja recebem por conta da cultura cristã, principalmente da Assembleia de Deus, que eu vim da Assembleia de Deus, então é muito comum, é que a mulher, ela nasce com foco de casar. Tipo assim, minha filha, foque no casamento, o foco é o casamento. E infelizmente tem muitas meninas que estão com 22 anos, 24 anos de idade nos coros e não faz nada da vida, não foi pra faculdade, não foi se dedicar a nada. Por quê? Porque tá focada no casamento. Aí fica lá na academia fazendo só treino para poder divulgar o corpo. Deixa eu te falar, você não vai conquistar o seu marido com o seu corpo, que você não é um pedaço de carne, você não é uma carne no açougue. Então não foque só nisso. Então você tem que vigiar. Você vai conquistar o seu marido de forma natural, sendo quem você é. Você vai ser observada naturalmente na igreja. Então, eu acho que esse conselho aí, mulherada, por mais que a sua mãe, tem muita mãe, né, que idolatra a filha, transforma a filha, tipo assim, num bibelô, num negócio. Não, nós vamos casar Gente, você. mas essa pergunta foi muito boa. Vocês que são casados, vocês receberam algum conselho? Vamos passar aqui a pergunta, passa ou repassa. Algum conselho estranho? Passa ou conselho repassa? errado? Repassa pra eles. Eu vou repassar essa pergunta. Vocês receberam algum conselho errado? Uma pergunta boa, né? Não lembro. Essa pergunta você recebeu, Julinha? Boa pergunta, eu não Boa lembro. pergunta. Eu lembro de um conselho estranho que a gente recebeu. Lá vem. Eu lembro de pessoas que chegaram pra gente, e eu vou ser polêmica aqui porque eu vou pegar o embalo de vocês. Ai, meu Deus. Muitas pessoas chegaram pra gente e falaram: Júlia, se prepara, porque o casamento, o primeiro ano do casamento é só confusão, é só briga, é só dificuldade, se prepara. E hoje a gente vai completar daqui a um mês um ano de casamento, né, meu amor? Pra glória de Deus. E eu posso falar que foi o melhor mês da minha vida. E uma coisa que o Samuel e a Thaís me ensinaram muito antes da gente casar foi o quão mais vocês são capazes de se conhecer antes do casamento, mais leve será o casamento de vocês. Eu e o Luiz, isso é algo muito importante na igreja hoje, porque muitos cristãos, pelo fogo, né, gente, misericórdia, querem casar com menos de um ano, menos de 6 meses de namoro, e você não conhece a pessoa com que você está casando, você não sabe quais são os defeitos, as falhas, você não tem um relacionamento de amizade com a pessoa que você está namorando. Você casa e só depois de casar você descobre com quem você casou. Então esse eu acho que o principal conselho é: confie e conheça muito bem a pessoa com que você está namorando, para que quando você case você não tenha mais surpresas. Relacionamentos não são difíceis, pessoas são difíceis. E quando nós somos pessoas difíceis ou casamos com pessoas difíceis, é inevitável que o nosso casamento não seja difícil também. É forte. Muito bom. Palmas. Vocês têm que participar mais, vocês são muito jovens. Pronto. A próxima pergunta eu vou pegar também aqui, eu queria saber. E eu acho que não eu, mas todo mundo quer saber. Como identificar quando um relacionamento não é de Deus? Quando é laço? Quando uma pessoa é enviada de Satanás e não do Chuta que é Espírito laço. Santo? Espírito da Lila misturado com Jezabel. Fala pra gente, como identificar? Amigo, assim, é o óbvio que precisa ser dito. Porque o problema, gente, é a tal da paixão. A desgraça da paixão. É bom você ser uma pessoa apaixonada, mas é o que eu estou falando. Não se mova por paixão e sentimento. Se mova por propósito. Porque a paixão cega. Se você colocar 1 milhão de vezes 0, continua sendo 0. Ou seja, não coloca intensidade onde não tem nada. Muito cuidado para você não se mover por paixão. Então, quando você está apaixonado, você não consegue identificar os sinais. Mas é muito simples. Eu vejo de longe com pessoas próximas a mim quando o relacionamento não vem de Deus. É tanto quando a pessoa não percebe, eu tenho um prazer de avisar. A pessoa às vezes não gosta, fica inimiga, fica indignada, mas eu sou um amigo verdadeiro. Todo mundo merece um amigo a mim, viu? Que fala a verdade. Inclusive, amigos, sejam verdadeiros. Perca a amizade, mas não perca a alma do seu amigo. Fale a verdade para ele. Pois é, mas o problema é exatamente porque a paixão deixa a pessoa cega. Deixa a pessoa cega. Aí é aquela situação que tá todo mundo falando pra você. É igual tá todo bafo. mundo querendo te abrir os olhos, mas a pessoa acha que ela tá a única certa e todo mundo tá errado. Então, para mim, um parâmetro muito bom para você saber que aquele relacionamento é laço
É só você se basear que se no momento que você começou a se relacionar com aquela pessoa, você se aproximou mais de Deus ou se você se distanciou mais de Deus. É, o primeiro. Você é tipo assim, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você ama o Senhor. Esse relacionamento tá te aproximando mais de Deus, mais da igreja, ou ele tá te distanciando de Deus, da igreja, das pessoas que você ama, da sua família. Você cada vez mais está mais ausente da sua família. Então esse é um traço claro de que o relacionamento não é de Deus. Resumindo, para poder a gente o podcast render, senão a gente fica muito tempo numa pergunta só, que os dois são prolixos. 3 pontos: se te aproximou mais de Deus ou não, se colabora com o seu propósito ou não. Porque é por isso que a gente começou falando sobre você saber o seu destino em Deus. Porque se você souber o seu destino em Deus, você vai saber se a pessoa está te empurrando para o teu propósito ou não. Então tem que ter compatibilidade de fé, compatibilidade de propósito e visão de futuro. E a última coisa também é se você é uma pessoa mais feliz ou mais triste depois que entrou no relacionamento. Não que o casamento seja para você ser feliz, mas é fato que quando você entra no relacionamento, se você perde a sua alegria, se você perde a sua paz, isso não é um relacionamento, isso é o Satanás, né? E aí, deixa eu só terminar, meu amor, muito obrigado. Tem um versículo. Desculpa, eu peço rapidinho, sorry. É rapidinho, você já vai falar, viu? Te amo. É o quê? Tem um versículo que eu amo que diz assim: que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Se você entrou num relacionamento que é mais dor do que alegria, não é bênção de Deus, porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. E a vontade de Deus, quem é que sabe esse versículo decorado já? Ela é boa. Pronto, Boa, é isso. perfeita e agradável. Era isso Pronto, que eu ia, meu amor, era isso que você era ia isso que eu ia concluir, eu ia falar isso. Ô, meu amor, Salva de palmas, Legacy. é isso. No quiz lá que vocês responderam no Instagram, vocês comentaram que relacionamento é renúncia. O que mais você teve que renunciar, Samuel, no teu casamento? O que mais você, pastora Thaís, o que mais você teve que renunciar? Ai, não pode começar. Gente, eu tive que renunciar. Eu vou resumir, porque eu tive que renunciar. vida. Não, a minha antiga versão. O Samuel solteiro para o Samuel casado. Tem uma frase que o nosso pastor André Fernandes, ele fala muito, vamos falar dele para ele se sentir cada vez mais amado. Te amamos, André Fernandes. Uma hora dessa ele tá lá no chão da Guatemala. Uau, 600 arrebatado. pontos online, velho. 600 pontos online. No canal do Legacy. Uau! Sejam muito bem-vindos. Vocês trouxeram o recorde do Legacy de pontos online. Olha Glória a Deus. aí, muito bom. Voltaremos mais, né? Aí, o que é que ocorre? O pastor André Fernandes, ele tem uma frase que ele fala muito, que é o quê? Que o preço do novo é a bagagem do velho. Então, é isso. Eu, Samuel, realmente, esse é o problema, um dos únicos problemas de demorar a casar. Você se acostuma muito a ser solteiro. Ô perigo esse negócio, viu? Você demorar a casar, porque você fica cheio de mania. Você fica, muito acostumado com aquela vida que você que manda em você, que o dinheiro é todo seu, que as escolhas são todas suas. Aí depois que casa, igreja, é por isso que eu digo para você solteiro, como a Thaís acabou de falar. Curta a sua vida de solteiro, que você faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, que o dinheiro é todo seu, que a vida é toda sua, que você vai para onde você quer. Porque quando casar, não existe mais isso. Quando casar tem que dar satisfação, quando casar tem que viver em acordo, quando casar é tudo dividido, você não é mais dono de tudo, tudo seu. É casamento, meu amigo. A Bíblia fala que nós nos tornamos uma só carne. Então realmente o que eu tive que renunciar foi eu tive que ser crucificado com Cristo. Queria ouvir algo mais específico. Não vivo mais eu. E na verdade, amigo, eu ainda estou me renunciando, viu? É todo dia. Assim, uma vontade que você tinha, um jeito que você tinha. Samuel renunciou à TV dentro do quarto, né, meu amor? Isso Aí, ó. foi o começo. Ele renunciou à TV É uma das dentro do coisas que quarto. eu fui mais indignado, até hoje eu sou. Que é o quê? Você tem uma TV dentro do quarto. A Ele Thaís, só dormia assistindo TV. E Era. eu só durmo no absoluto silêncio. eu acho que era carência, né? Que eu gostava de dormir com o pessoal falando lá. E eu dormia. Mas o Onde fato você é tem a que... própria pessoa falando do seu Pois lado. é, mas a Thaís, ela... Ele nem sentiu falta Dorme muito depois da rápido. televisão. Oh, Foi meu não, amor, amor. senti, meu amor. Mas enfim, eu amo. O importante é que hoje em dia eu tenho uma cor no quarto que eu não tinha. Mas o fato é que... Cala a boca, fala baixo. Mas... Ai, meu Deus. Ninguém entendeu. Mas o fato é que eu, Samuel, eu sempre dormia assistindo filme, assistindo série. A TV me ajudava a dormir.
né, era legal. Aí a Thaís desde sempre falou, eu não quero TV no quarto. Aí Foi. eu tentei convencer, não sei o que, tentei mudar, achei que ela ia mudar, não mudou. E resumindo, primeiro mês de casado, a Thaís um dia me pegou chorando. Foi. Era eu falando assim, Era uma idolatria que foi tá quebrada. muito difícil a vida, eu tô me sentindo um escravo. Essa é uma história engraçada. Vocês querem ouvir Tava essa me história? sentindo no gente? cativeiro. Foi assim, essa história é uma história boa. Mas, só respondendo em rápidas palavras, a minha renúncia. Eu renunciei à minha cidade, à minha igreja, à minha família. Eu mudei de cidade quando eu casei. Mudei de então, assim, cidade. mas quando a gente falou lá Do na... nada, cantando Luan Santana. Quando nós falamos lá na chamada do culto, nós falamos que amor é renunciar, amor é entrega. Por conta, quando a gente... o pastor tem que dar uma espiritualizada. Então, antes de contar a história engraçada, eu só vou dizer que Deus amou o mundo que deu. Então, a gente renuncia, mas a gente renuncia por amor, a gente entrega por amor. E é isso, você deixou a TV por amor, não foi, meu amorzinho? O que aconteceu? Nós fizemos o curso de noivos, que é muito importante você fazer quando você estiver, antes de casar, tem que fazer. Das maiores dicas para quem vai casar. E no curso de noivos, os nossos líderes do curso falaram assim, que vocês nunca podem dormir, mesmo que briguem separados. Nunca aceitem. Porque se você dormir separado, você está abrindo uma brecha pro diabo e não sei o que, papapá. Gente, eu me agarrei nessa dica aí com unhas e dentes. Eu falei, o diabo não vai ter espaço na minha casa. Não, até hoje eu quero saber quem foi essa pastora que falou isso pra ela. Aí eu quero falei pegar assim, ela. foi nossos líderes de curso de noivos. Você estava lá na hora. Aí, o que acontece? Aí um dia, o Samuel estava assistindo TV e eu estava no quarto. E aí ele assistindo lá e eu lá no quarto, a gente acabou dormindo. Ele dormiu na sala, eu dormi no quarto. Quando eu acordei de manhã, que eu não vi ele no quarto, aí eu fiquei, meu Deus, ele não dormiu. Aí eu falei, meu amor, olha, não é bom a gente dormir separado. Não né, foi meu assim amor? que você falou não, Aí, viu? calma. Como que ela falou? Como que ela falou? Como foi? Você ficou na Calma, sala. calma. Você dormiu na sala. Se acalme, deixa eu Satanás contar. dormiu comigo no quarto. Espera. Porque ela botou na cabeça dela, Meu essa amorzinho, pastora. deixa eu botou. contar, por favor. Eu tô Ai, com a oportunidade. ela já ficou chateada. Deixa eu ver aí. Aí, o que aconteceu? Aí aconteceu de novo. Foi nessa hora que eu desesperei. Aí ele chegou e falou assim. Aí quando ele foi dormir de novo, aí foi assistir TV de novo, eu no quarto. Quando eu acordei de manhã, que eu não vi ele na cama, meus irmãos e minhas irmãs, eu fiquei nervosa. Aí eu cheguei lá na sala e eu falei, Samuel, não pode. Você dormiu de novo aqui no sofá, Samuel. Eu na sala assim, ó. Nós estamos O coitado dormindo em paz. nós Assim, ó. estamos abrindo uma brecha pro diabo, Samuel. O demônio dormiu E comigo a no gente quarto. não pode abrir essa brecha Diabo, eu pro falei, diabo. pois a diabetes não dormiu comigo aqui não, eu dormi só. Aí ele levantou e fez assim, eu tô me sentindo preso nesse casamento. Foi. Aí eu chorei, eu quase que eu pedi ajuda. Aí ele chorando, ele, meu Deus, eu não podia ter uma televisão Tem dentro TV do no quarto. Eu não posso, não. Que sei vida o quê. é essa? Pra que eu casei? Pra que eu casei? Foi Aí eu difícil. fiquei impactada porque eu não esperava essa reação dele. Aí eu falei, meu Deus, espera. É o problema de dois emocionados casar, irmãos. Aí alguém, em algum momento, tem que pegar a rédea. Aí eu A falei Júlia assim, escandalizada. Eu falei, tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Não precisa você ficar assim. Só vamos tentar fazer de uma forma que você não fique, porque afinal de contas também a mulher recém-casada, ela quer dormir com o maridinho no quarto, né, gente? E aí eu falei, vamos adaptar isso aí e tal. Aí eu acho que não aconteceu mais depois pra frente não, né? Não, nunca mais O dormi no diabo sala. nunca mais teve essa brecha no nosso casamento. Mas isso aqui é legal. Mas isso é legal, gente, porque isso daqui mostra não só a renúncia, mas a questão dos acordos. Casamento é acordo. O combinado não sai caro. Então é por isso que quando você estiver namorando, você tente conhecer bastante a pessoa. Eu amo uma frase que diz que por que o casal cristão, o jovem cristão, não tem relação sexual? Amém, Legacy? Amém. Casamento, o sexo é para o casamento. Namoro é para conhecer a alma. Casamento é que é para conhecer o corpo. Tá bom? Então, no namoro você conversa, no namoro você tenta conhecer cada vez mais da pessoa e fazer acordos. Então, casamento é acordo, relacionamento é acordo. Vão fazendo acordo, vai ter que renunciar, não adianta. Você vai perder algumas coisas para casar, o outro também, mas é isso, é renunciar em prol de um bem maior, né? Eu te amo, viu, amor? Tô feliz. Também. E, gente, qual que é o maior erro que vocês veem hoje em jovens que já estão em um relacionamento
talvez noivos, namorados, e um erro que eles podem causar frequentemente que já pode estragar o casamento? Eu ia falar, Luiz, quando você falou, um erro que eu vejo é que às vezes as pessoas estão namorando, estão vendo que o namoro não tem futuro, mas não querem abrir mão, porque fica pensando assim, ai, tá confortável a situação, eu vou voltar a ser solteira, até conhecer uma pessoa de novo, até tá tão difícil, é tão pouco homem para tanta mulher, e não sei o quê. E eu vejo mulheres que estão em relacionamentos e não são felizes, estão vendo, mas estão tipo, dispostas a carregar uma cruz que não é delas. E eu acho assim, isso um erro muito grande. E sobre mas não isso, foi sobre isso a pergunta, foi mais ou menos, né? Foi sobre Não, isso. foi sobre isso. E sobre isso, ó, guarda essa frase, eu sou o rei das frases, vocês sabem, né? Guarda essa. Um dia a mais com a pessoa errada é um dia a menos com a pessoa certa. Então, se você tá aí enrolando nesse relacionamento, que você já sabe que não é de Deus, que não tá indo pra frente, que não tem futuro, não continua. Abre logo mão, ok? Aproveita agora para abrir mão essa semana que tu já não gasta nem um presente dos namorados. Muito bom. Excelente dica. E eu também tenho que dar a dica, o erro. O erro maior que eu vejo para quem tá namorando ou noivo é você querer viver vida de casado no namoro e noivado. Boa. Muito bom. É o maior erro. Boa. Namoro é namoro, noivado é noivado, casamento é casamento. Não queira viver vida de casado no namoro. Tem que ver todo dia, é aquela idolatria. Não é obrigado a ver todo dia não. Tudo mais, se você gosta, se faz bem, se dá certo, ok. Mas você tem que saber curtir e viver o momento. Tipo, tem gente no namoro que já tá brigando. Nossos filhos. Ei, emocionada, calma. Já tá brigando pelos filhos no namoro. Dá uma rezinha. Assim, ó, você passa para trás e dá uma ré. Se acalme, ok? E outro erro, é claro, já que eu toquei no assunto, é o sexo fora do casamento. O relacionamento tem tudo para ser bênção, tem tudo para ser de Deus. Abriu a porta do sexo, você está correndo 99% de chance de que você vai perder esse relacionamento, que você vai perder a bênção de Deus. E saiba que o diabo, ele não está observando vocês não, ele está na cama com vocês. Se você está no namoro ou no noivado, vivendo vida sexual, o diabo está fazendo a festa. E é uma das maiores brechas que não só destrói o relacionamento, mas destrói o principal, a tua vida espiritual. A tua paz com Deus. Paga o preço da santidade, que você vai colher o fruto e a recompensa no seu casamento. Pode ter certeza disso. Aplaude aí, Legacy. Vamos. Essas coisas a gente não aplaude não. Glória a Deus. Dói, Vamos né? ficar quietinho agora, né? Eu falei sobre isso no último Legacy Bloom, não sei quem tava, mas tem menina querendo ser submissa no namoro. Pois não é. E o namoro não é lugar pra ser submissa. O namoro é lugar pra você conhecer Fala, e Paloma. ser conhecida. Prega, Paloma. Gente, uma coisa que a gente vê, às vezes, em alguns namoros. Ela tá grávida. E principalmente eu vou falar pela realidade da localidade geográfica que a gente está. Namorados fazendo sociedade empresarial. Isso não existe, gente. Cuidado. Às vezes você não sabe se você vai casar com uma pessoa, aí envolve CNPJ, porque coloca sociedade de empresa com casais que são namorados. Mas é porque a gente vai casar. Leva o seu coração e ainda leva seu dinheiro pra você deixar de ser. É um polêmico isso aí. É o golpe duplo. É um golpe. A última pergunta que eu quero fazer pra vocês, antes da gente ir pra próxima parte, é: eu quero uma característica que vocês gostaram um do outro na fase de cortejo aí, de paquera, algo que te chamou a atenção na Thaís e algo que te chamou a atenção. Uma coisa só, a principal característica que te chamou a atenção um no outro. E não vale falar vida espiritual, porque isso é óbvio. Porque senão a gente vai falar os dois. A vida espiritual dela é cheia de Deus. Mulher E ela de também vai Deus, dizer. é homem de Deus. Então, tirando isso, que é o principal, o básico, o que mais fez eu admirar com a Thaís e foi o que fez eu decidir casar com ela, foi que eu sempre achei ela uma mulher independente a nível de não ser uma mulher
carente de ficar esperando pelo homem. Quando eu conheci a Thaís, ela já liderava jovens, era cheia do Espírito Santo, trabalhava, era líder na empresa da família dela. Então ela era super independente, desenrolada, resolvia muita coisa. E eu admirei, eu falei, poxa, essa menina aqui é diferente das minhas outras namoradas. Porque as outras namoradas que eu tinha, elas não tinham vida própria. Então aproveita e fica logo essa dica. Eu namorava com a moça passava o dia todinho, bom dia príncipe, bom dia, tudo bom, Deus abençoe. Aí depois de 10 minutos, bom dia de novo, bom dia, tudo bom? Falou assim, vai fazer o quê, meu bebê? Meu bebê vai fazer o quê? Aí eu falei, não, eu vou não sei pra onde, tá bom. Aí depois de não sei o quê, bebê almoçou o quê? Almocei arroz com feijão e bife. Tá bom. Aí depois de 5 minutos, bebeu o quê no almoço? Coca-Cola. Eu tinha que arrotar pra menina ver. Então, eu olhava e falava assim, gente, isso é carência, loucura. Né? Tipo assim, pelo amor de Deus, você tem que ter sua vida própria. Então o que eu mais admirei na Thaís foi isso, que ela tinha uma vida própria. O que eu mais admirei no Samuel foi porque ele era um homem de atitude, um homem forte. Foi o que eu mais admirei nele. Eu sabia claramente que ele não era fraco. Foi o que eu admirei em você. Muito bom, até hoje eu sou assim, viu? Que é isso? Fica a dica. Então a gente encerrou a nossa primeira parte de perguntas. E agora a gente vai para a segunda parte de perguntas, só que não foi a gente que preparou. Foram eles. Meu Deus. Então assim, durante a semana a gente solta no nosso Instagram, quando vai ter o Table Talk, uma caixinha de pergunta. Então a próxima vez você fica ligado se você não fez sua pergunta. Eu posso fazer essa pergunta? Pode amor? fazer, meu amor. A pergunta é a seguinte, Thaís. Como que eu posso demonstrar o interesse pelo homem sem sair do lugar Muito de bom. esperar? Muito bom. A mulher, ela é muito boa em dar sinais. Só que tem mulher que dá os sinais errados. Tem mulher que aí, eu recebo às vezes um comentário, uma pergunta. Tipo assim, como que eu posso demonstrar interesse sem parecer ser atirada? O homem sabe quando a mulher é atirada. O homem sabe. Sabe ou não sabem, homens? Vocês sabem ou não sabem? muito. Quando a mulher é atirada. Mas a mulher, ela precisa ser vista. É aquela famosa frase, que quem não é vista não é lembrada. Então, como é que você pode demonstrar interesse dando sinais? O rapaz puxou a conversa, continua a conversa. Corresponda. Seja uma pessoa interessante, uma pessoa que sabe conversar sobre coisas, sabe um pouquinho de meme, um pouquinho de Bíblia, um pouquinho de atualidade, um pouquinho de cada coisa. Seja uma pessoa interessante, sabe? Quando acabar o culto, esteja sempre envolvida em algum grupo social, em alguma rodinha. O rapaz puxou o assunto, corresponde, sabe? Agora, o que eu acho que não é legal é quando a mulher fica indo atrás do cara. É quando ela começa a chegar pra ele e fala assim, eu sonhei com você. Gente, pelo amor de Deus. Essa do sonho é assim, olha, eu sonhei. Eu tava fazendo o jejum de Daniel, sabe? E aí, no terceiro dia, eu tive um sonho com você. E você tava de terno e eu de vestido branco. Cavalo branco, igual o Minotauro que casou Deus. agora essa semana no cavalo branco. Aí, esse tipo de coisa é que é complicado. Mas assim, se você tem essa preocupação em não parecer, em não ser atirada, eu já acho que você não é. E os homens sabem, eles sabem. Quando a mulher está se jogando demais, se atirando demais, puxando assunto demais. Mas agora é você corresponder, sim ou não, homens? É isso, é você corresponder. Porque quando o Samuel estava me paquerando assim, eu já cometi um erro. Que eu já fiquei rígida demais, porque tinha tanta mulher dando em cima dele, tanta mulher que o pastor Gato, o pastor Samuel Wagner, não sei Olha o quê. como ele fica, olha como ele fica. Aí eu fiquei assim, eu falei Eu tive assim, a minha gente. fase. Tô brincando, tá Aí repreendido. quando ele tava dando em cima de mim, eu ficava na dúvida, né? Eu não conhecia ele. Eu pensava, será que ele tá conversando só comigo ou tá conversando com outras também? Eu não sabia. Vai morrer sem saber. Então, É grave. Então, quando ele falava comigo, eu só respondia. Eu nunca puxei um assunto com o Samuel, nunca. E aí até que chegou um determinado dia que ele fez uma live, né? E aí eu tava assistindo a live dele e eu achei ele tão interessante nessa live. Eu falei, meu Deus, eu acho que dava certo mesmo a gente. Quando ele terminou essa live, eu falei assim, deixa eu então
fazer uma atitude aqui. Depois a gente já tinha conversado, já tinha ido em Fortaleza, ele já tinha Porque demonstrado. também, se a mulher também ficar, tipo assim, Fazendo um aquela- jogo duro demais. Uma ostra, tipo assim, É isso que eu quero falar. antipática. É isso que eu quero Eu falar. mesmo achava, eu falava, não, essa menina é muito chata. Tipo, É. eu vou atrás, ela também não Ele me corresponde nada. ele já tinha me ligado, ele já tinha meu contato, me ligava. Eu conversava horas com ele. Depois que o homem dá Depois abertura. que ele deu toda a Aí abertura. você pode ser Só simpático. que aí eu falei assim, pois então tá bom. Minha mãe conversou comigo, meu filho Samuel Wagner. Aí eu falei, mãe, eu tô achando assim que não sei, às vezes eu acho que ele conversa com outras também. Aí ela falou, mas você comunica pra ele que você tá interessada? Aí eu falei, não, eu só fico correspondendo. Aí ela falou, às vezes ele não tá correspondendo tanto porque ele acha que você não tá. Aí eu fui assistir essa live dele, achei ele muito interessante. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou dar aqui uma cartada agora. Vai ser uma, meu Deus, a primeira e a última. Porque eu não quero ir para esse lugar dessas mulheres que ficam dando em cima dele. Quando ele terminou de fazer a live, era uma live de perguntas e respostas. Aí quando ele terminou a live, eu mandei um direct para ele. Aí eu falei assim, oi Samuel, eu estava assistindo sua live e eu quero saber se eu posso fazer a minha pergunta agora para você. Aí eu, eita! Olha aí. Aí chegou, eu me ajeitei todinho. Eu tava lá, eu cheguei, eu me ajeitei. Eu falei, diga. Aí eu fiz a pergunta e depois desse dia nós não paramos mais de conversar. Oi, até hoje a gente tá conversando. Tem dia que eu quero dormir, ela tá lá conversando. A gente não parou. Te amo, meu amor. É porque a gente ela é engraçado. Qual é a pergunta? Qual foi a pergunta? Muito bom. É porque eu tô olhando pro tempo. A pergunta é... Ela já tá de olho em alguém. Vai, A responde a pergunta, pergunta. quando ele fez, eu falei, eu quero saber se eu posso fazer a minha pergunta. Ele falou assim, mas é claro. Zé Bonitinho. Falei, Zé Bonitinho. Negócio. Uau. Eu falei, eu quero saber quando é que você vai de novo pregar em Brasília. Que eu morava em Brasília, ele morava em Fortaleza. Aí ele falou assim, como ele é muito sincero, vocês estão percebendo? Aí ele falou pra mim, ele falou assim, nossa, mas eu imaginava que você nem estava mais interessada. Milagre falar comigo, né? Você veio falar comigo, tudo bem? Aí eu tô vendo que você tá viajando com a sua mãe, tô acompanhando. Aí eu falei, pois é, se eu encontrar alguma coisa que me lembre você, eu vou comprar, porque ele tinha ido para Israel e tinha trazido. Mas calma, eu Ele já tinha ido tinha pra já me Israel dado. e eu tinha dado uma pulseira pra ela, uma pulseira. Profética. Ele me Profética. amarrou, a pulseira me amarrou. Foi, amarrei a vida dela nesse dia. Aí Tô brincando. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, você deu trouxe certo. uma lembrança pra mim de Israel, se eu encontrar alguma coisa aqui, eu vou levar pra você, mas você vai ter que buscar em Brasília, eu não vou em Fortaleza. Aí pronto. Aí eu comprei. Outro dia eu peguei o voo e fui lá buscar. Tô brincando, não foi não. Semaninhas pra frente. E mulheres, acho que é muito importante também, junto com o que eles falaram, o homem, ele percebe quando você está minimamente interessada. Você não precisa se jogar pra cima dele. A Júlia era igual a Thaís, fechada. Só que um dia do nada ela falou assim, eu estava vendo o jogo do São Paulo. Eu falei, o quê? Eu falei, calma aí que isso é um ponto de atenção. E ela falou, eu vi que o Arboleda fez isso. Eu falei, quê? Ela viu, como é que ela sabe? Aí eu falei, acho que tem algum interesse. Mas ela não ficou se jogando, ela foi estratégica, ela foi inteligente. Então, mulher, seja inteligente. Não sai jogando carta, faz igual a Thaís, igual a Júlia fez, dá uma cartada e pá. Uma cartada, meu Acabou. Deus. E se você também não quiser o rapaz, presta atenção. Se você não quiser também, não iluda o rapaz. Porque tem muita moça carente que fica gostando de ser cortejada por 10. E Deus também vai cobrar isso de você. Isso também vai atrasar a sua vida, viu? Você que é carente, que gosta dos homens, tudo é apaixonado por você. Aí, o que acontece? Se você não quiser o rapaz, você joga logo essa. Eu te amo só em Cristo. É o fora gospel. Eu te amo em Cristo. Quando você fala que ama em Cristo, é porque você não ama sem Cristo. Então, você não quer nem a pau. A Paloma, ela foi bem discreta também comigo. Ela mandou um carro de som, mandou presente. Tá Tudo pra querer me repreendido. Balão. conquistar. Sério, Balão. Paloma? Não, foi não. Olha E pra outra minha coisa, cara, gente. tem muitas- Esse assim. Tem muitas mulheres que às vezes não sabem discernir se o cara tá interessado ou se ele tá sendo só legal, né? Então assim, se você der uma dessas cartadas, igual eu falei, e ele não correspondeu, então você já tem a sua resposta. Você tá ali, você tá na dúvida, será que ele tá? Será que ele não tá? Ai meu Deus, deixa eu jogar uma aqui então, deixa eu dar aqui uma deixa pra ele. Aí você dá, o cara não correspondeu, irmã, ele não tá interessado. Aceita que dói menos. E é isso. E faça o que Jesus ensinou. O que é que Jesus ensinou? Ame o Primeiro, próximo. o segundo mandamento, o primeiro é amar a Deus, o segundo é amar o próximo. Ama o próximo. Vai vir. Deixa Ó, esse então, Deixa esse falar. palmas. Pra Meu gente, Deus, só pérola. Pra gente, pra última pergunta da galera, a gente falou como é errado fazer sexo antes do casamento. Então a pergunta que fizeram foi, como viver a santidade
em uma geração que vive em um mundo hipersexualizado? Olha aí que pergunta. Muito bom. Muito boa essa pergunta. A Bíblia diz, né, que os olhos são a janela da alma. E eu costumo sempre dizer quando eu prego, que assim como a fé vem pelo ouvir, o pecado vem pelo ver. Então, um dos primeiros pontos de atenção que você jovem tem que vigiar é para você não ficar como a pergunta mesmo falou, ficar se sexualizando demais. E isso vai desde as pessoas que você segue nas redes sociais, as pessoas com quem você convive, os lugares que você frequenta, os ambientes. Então não fique fortalecendo isso. Samuel, mas eu sou ser humano. E a gente tem que entender, gente, que tem coisa que não é demônio, é hormônio mesmo. Então tem coisa que não é demônio, é porque eu tô, tipo assim, não, é normal, glória a Deus que você sente desejo. Só que você não vai alimentar o desejo. É igual aquela frase diz: nós não podemos impedir que os pássaros, eles voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir deles fazerem ninho. Então o que é que você tem que fazer? Fugir. O diabo a gente enfrenta, do pecado a gente foge. Então o que você tem que entender é que vai fortalecer o teu espírito, vai jejuar, vai se encher do Espírito Santo, fugir dessa sexualização precoce. E realmente quando você tiver a perigo, desesperado, os hormônios estiver voando, realmente vai para o joelho, vai orar, né? Tem muita questão da pornografia, tanto para homens quanto para mulheres. Então, quando você estiver se sentindo tentado no seu quarto, por conta de pornografia, por exemplo, coloca louvor, vai orar, quebra o ciclo do vício, quebra o ciclo do desejo, porque realmente é uma escolha, é uma decisão. Gente, Deus criou o sexo. Foi Deus quem criou, não foi o diabo que criou. O sexo é uma criação de Deus. E Deus criou o sexo para um momento da nossa vida. E esse momento é o casamento. O sexo foi criado para o casamento. Mas por que Deus fez isso? Você confia em Deus, sim ou não? Sim. Você confia que Deus sabe de todas as coisas? Então você acha mesmo que Deus ia fazer o sexo para o casamento só para espizinhar a gente, para tipo assim, não, eu vou deixar isso só passando. Não. Jesus, ele é a nossa fonte, Deus é a nossa fonte. E aí, Deus criou o sexo para o casamento, para uma aliança. E aí veio o diabo. Aí o diabo que quer copiar e entorpecer tudo que Deus criou. O diabo criou a pornografia, a masturbação e tudo que vem para acabar com a criação de Deus. Então nós estamos em muito prejuízo quando nós aceitamos o convite do diabo em deitar em leitos com outras pessoas, em permanecer num pecado de pornografia e masturbação, porque às vezes você fala assim, é melhor eu estar nesse pecado do que eu estar transando com outra pessoa. Mas na verdade, quantas e quantas pessoas que já estão presas nesses vícios, estão dizendo, por favor, quem puder não entre nisso. Isso é um buraco sem fundo. É um buraco sem fundo. E sem falar no prejuízo espiritual que isso vai trazer para a sua vida. Entenda algo. No casamento, quando Deus fez o sexo, Ele fez o sexo para a gente poder desfrutar disso com a maior... Tipo assim, meu Deus, é uma bênção tão grande o sexo dentro do casamento, e aí o diabo vai querer de tudo que você não viva essa plenitude dentro do seu casamento. Então é por isso que ele vai querer apresentar pratos, pessoas, pornografia, masturbação. Agora eu falo também assim, diferente, eu tive o privilégio de nascer na igreja, eu fui instruída desde cedo, eu casei virgem, mas talvez essa não é a sua realidade hoje. Mas eu quero dizer para você que o sangue de Jesus, ele purifica você de todo o pecado. E se você tomar uma decisão hoje, de a partir de hoje, você não se deitar mais com ninguém, só com seu marido e com a sua futura esposa. Se até você tem um namorado hoje, e vocês decidirem juntos hoje, não cometerem mais esse pecado que ofende o Senhor e a criação de Deus e os propósitos de Deus, saibam que Deus olha para a integridade do seu coração, e Ele vai ver a fidelidade, e você vai colher bênçãos no seu casamento. Oh meu Deus, se nós soubéssemos, Deus não está nos privando, Deus está nos protegendo. Quando quando nós não temos relações sexuais, Deus está guardando o nosso coração. Nós estamos semeando para colher uma vida plena e viver o auge de uma vida sexual que tem para oferecer dentro do casamento. Então eu quero encorajar vocês hoje.
sabe, a tomar essa decisão mesmo. Eu sei que nem todos aqui são virgens, eu sei que pessoas já começaram a sua vida sexual, mas tome essa decisão hoje. O sangue de Jesus é poderoso para purificar você. E tem mais uma coisa muito importante que eu quero falar. Virgindade não é a mesma coisa que pureza, deveria ser, mas eu conheço meninas virgens que não são puras, e eu conheço mulheres que já tiveram uma vida no passado, conheceram Jesus e hoje têm mente pura, coração puro e vão colher santidade, vão colher frutos de muitas bênçãos no seu casamento. Então procure hoje tanto homens quanto mulheres a terem uma mentalidade de pureza, ter mentalidade, coração de pureza, porque vai ter recompensa. E eu sou uma prova viva disso, que vale a pena esperar em Deus e se guardar para o casamento. Amém. E eu ia falar isso para a Thaís, que eu, agora como profeta, eu sinto no meu espírito aqui, desde que a gente estava conversando, que hoje é noite de concerto aqui nesse lugar. Hoje é noite de consagração, hoje é noite de propósito, de arrependimento, de compromisso com Deus. Esse Table Talk não é para fazer entretenimento, é para promover transformação no seu coração, na sua mente, mudança. Glória a Deus por essa forma leve que a gente está tendo esse momento, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. E claramente a Thaís começou a falar aqui, mas se ela não falasse, eu já estava no ponto para falar. Glória a Deus, Deus usou ela, que hoje o Espírito Santo está dando oportunidade de conserto para casais que estão aqui nesse lugar. Deus não te condena, Deus é misericordioso, existe graça e perdão para você, mas peça perdão ao Senhor, faça uma aliança com Ele de santidade. Se você já namora, que um ajude o outro, e se você vai entrar no namoro, já estabeleça limites. Por quê? Porque a quebra dos limites vai te levar para o pecado. Tem gente que às vezes fala, não, mas a gente não transa, não tem relação sexual, mas a gente faz só isso, faz só aquilo. Gente, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então limites, quando vão sendo quebrados, você pode até não ultrapassar, mas você volta para aquele lugar. Então faça santidade. Tem igrejas que até pregam namoro de corte, né? Que é só pegar na mão. Então não estou nem falando isso. Se você é tarado nesse nível perigoso, que não consegue dar um beijo e já parte pra cima, faça um namoro de corte mesmo, aí eu concordo. Agora, se você consegue se controlar, dá um beijo na boca. Não pode beijar mais do que 1 minuto, não pode. Beijou, salta, aí já sai. O sangue de Jesus tem poder, me larga 1 minuto. E é isso, porque se ficar beijando, vocês já conhecem a frase: beija em cima, esquenta e bar. Então vigia, tá ok? É isso aí, desculpa qualquer coisa, normal, né? mas eu tenho que falar, eu vim pra falar. Fala tudo. É grave. Esse foi o nosso primeiro bloco do Table Talk, senhoras e senhores. E agora chegou um dos momentos que eu mais gosto do Table Talk, que é o nosso Game Time. Solta a vinheta, produção. Ai, meu Deus. Tava indo tão bem. Vocês estão prontos? Preparados? Eu não Agora que a gente quer ver. Eu queria convidar vocês a vir aqui na frente, ficar de pé. Ixi, meu Deus. Um de frente pro outro. Vai ser bom. Ai, meu Deus. Vai. Eu queria que vocês relembrassem o momento de namoro que vocês se conheceram. Calma. Não, mas sem beijar, calma aí. Cuidado com o que tu vai mandar e falar que a gente faz, a gente obedece. Eu queria que você fizesse uma declaração pra Thaís. Olha, já não de cara. Você tem 2 minutos para se declarar para ela. Só que nessa declaração a gente vai colocar algumas imagens aqui no Ai, Meu Deus. Deus. telão. E você precisa usar essas imagens na sua declaração. E depois a Thaís vai fazer essa declaração para você. Pode ser? Deus, pode. É muito grave. Vamos. Eu começo, e aí começa a aparecer Calma aí, as calma aí. Tem um Você cronômetro. vai ter um tempo pra se declarar pra ela. 2 minutos. E vai estar 2 minutos. E vai estar passando as imagens aqui. Conforme vai passando, você tem que colocar essa imagem no seu romance aí. Fala tudo que você tem pra falar pra sua esposa. Tá. Cuidado com as coisas que você vai colocar aí. Que eu vou usar tudo no meu Pode declaração. soltar o cronômetro e a música, produção, e soltando as imagens, por favor. Meu amor, eu te amo demais. E um dos momentos que eu mais amo é quando você me penteia e faz esse tupete.
É uma prova de amor que você me dá todos os dias. Quando você está presente na minha vida, te amar, na verdade, foi como aprender a andar de bicicleta. Foi natural. Eu tropecei, mas eu me esforcei. E eu tenho me esforçado e eu vou me esforçar até o último dia da minha vida para te amar, para cuidar de você. Porque você na minha vida é tão útil e necessária quanto o garfo na hora que eu almoço. Você é necessária. Você é o guarda-chuva que me protege dos dilúvios da vida. Te amar é o que me protege. Te amar é o que me faz feliz. Você é, sem dúvida nenhuma, o maior presente de Deus na minha vida. Acabou. Muito bem, aplausos, senhoras e senhores. Que é isso? Você é o garfo da minha Eu vida. sou Muito bom, muito bom. Você é o guarda-chuva que me protege dos dilúvios da vida. Meu Meu Deus. Deus. Deus te Essa guarda frase eu essa vou aí, usar, viu? tá? Achei Agora é a forte. pastora Thaís. Então vamos. Coloca Vamos o lá. tempo, a música e as imagens, produção, por Então favor. vamos, quem é mais então romântico. vamos. Então tá. Tem que começar já, né? Primeiro Calma aí, começa, calma né? aí. Espera, Primeiro, solteiros, espera. não sofram, viu agora? Suspense. Você vai chegar o tempo de vocês. Bora. Meu amor, eu fiquei tão feliz quando eu te conheci, meu amor. Porque eu vi o quanto você era inteligente. Eu pensava, meu Deus, a memória dele é como um HD de um computador. Ele sabe tanto sobre a Bíblia. Eu que já imaginava que conhecia. Às vezes você falava decorado uns versículos e eu não imaginava. Meu amor, quando nós nos conhecemos, foi como colocar um óculos no meu rosto e eu pude olhar com as lentes da paixão o quanto eu te amo. Sim, é verdade que com o seu temperamento você parece um trator, mas não tem problema, porque eu te amo muito, meu amorzinho. Você é a tampa da minha panela. Eu te amo demais. Eu confio tanto em você, meu amor da minha vida. Ai, você é o meu cofre que eu deposito os meus segredos e os meus maiores tesouros. Meu Deus do céu. É muito bom. Ela se garantiu. Mas as imagens dela foi melhor, viu? Me gongaram aí. Meu Deus, muito Botaram legal. um pente. Ó, quem acha que o Samuel foi melhor, levanta a mão. Que isso, mano? Quem acha que a Thaís foi melhor, levanta a mão. Eu. Meu Deus, Brasil. O povo bota um pente pra mim. Eu não vejo Ai, mais, não. meu Deus. Eu Agora, de pentear o cabelo. Eu não Mas vejo o mais. pente, meu amor, eu achei o pente o mais legal. É isso. Tem tudo a ver com a gente. O pente. Eu falando na xícara. Pois é. Tá o igual a segundo Virgínia. jogo que a gente vai fazer é o seguinte. Nós temos essa lousa linda aqui. Nós temos duas dela. Cada um vai ficar segurando a lousa. E a gente vai fazer uma pergunta. Tipo, qual é a comida favorita do Samuel? E aí os dois vão escrever. Vai ter um tempo na tela. Pronto, vai. Meu Deus, são tantas. Que ela botar um centro camarão, ela acerta. Pronto, vai. E a gente vai ver quem vai acertar mais. Tá. Estão prontos? Sim. Então faz a primeira pergunta, meu amor. A primeira pergunta é: qual a comida favorita do seu cônjuge? Pronto, próxima. Samuel, ó, antes de vocês mostrarem, você vai falar qual o seu gabarito e a Thaís falar qual o gabarito dela. Depois a gente vai conferir se vocês acertaram. Tá. Qual o seu gabarito? A comida que eu mais gosto de todas é doce. Qualquer espécie de doce. E errou. qual é o seu gabarito? Colocou Qual o o seu quê? gabarito da sua Coloquei resposta? massa, meu amor. Você gosta de comida massa- massa. Massa doces. doce, massa doce. Não, é massas e doces. Mas, em primeiro lugar, eu abro mão de massa pelo doce. Tá bom, I'm sorry. Errou. Qual a sua A sua. resposta, Thaís? A minha é churrasco. É, eu botei carne. Acertou, acertou. 1-0 pro Samuel. 1-0 pro Samuel. Apaga aí, apaga aí. Eu vou Ajuda ganhar. aí contando, hein? 1-0 pro Samuel. É o contrário aqui, né? A mulher que você gosta quer da apagar? carne e ele gosta do doce. Mas é verdade. É, ela sabe que eu gosto de doce. Errou porque quis. Vai. Bora, 1-0 pro Samuca. Segunda pergunta. Qual é o nome completo do seu sogro e da sua sogra? Ixi, vamos logo dizer que é ramo. Vou nem tentar. Se quiser, pode escolher, do sogro ou da sogra. Eu vou colocar da minha sogra. A musiquinha. A Thaís paga, a gente abençoou muito minha mãe, então a Thaís estava os pagamentos lá de casa.
Samuca, qual o nome da sua mãe? Da minha mãe, Maria Zilda Cavalcante. Como que é? Maria Zilda Cavalcante. Não, completo. É esse? Maria Zilda Cavalcante só. Tem de Almeida, não? Ah, de casada, né? É porque meu pai Me ajuda, faleceu. Samuel. Meu pai Gente, o nome da faleceu. minha sogra é Maria Maria Zilda Cavalcante de Almeida. Mas eu acho que no documento tá só Cavalcante. Nem você sabe, meu amor. Não sei. Ponto pra Thaís. Pronto. Ponto pra Thaís. Thaís, qual o nome da sua mãe? Não, do seu pai, eu do botei seu do pai. pai. Hélio Viana Portela. Eu acertei! Glória a Deus, Tá que bem top! demais. Eu chutei. 2-1 pro Samuel, porque os dois 2-1. pontuaram. 2-1, eu nessa. preciso ganhar, que eu sou competitivo. Gente, rápido. o homem é profeta, né? Aí ele vai acertar todas. Ah, lá, babababababasura, babas. O que A até, vocês viram até A sem língua saber. estranha oficial da Lagoinha Família é bababababá. Fernandes fala, eu vi que o Luiz também tá falando bababababá. Tá todo mundo falando bababababá. Sim, the king of the power. Tô brincando. Próxima. A próxima pergunta é: qual o maior sonho de cada um? Ai, Maior meu sonho. Deus. Seu sonho e o sonho da Meu Thaís. Deus, são tantos. O maior. Eu acho que é esse. Quando você pensa assim, qual é o maior sonho? O que você escrever é esse. Gente, E coloca o que você pode acha um. que é um do outro. meu Deus, eu acho. Qual é o seu maior Porque são sonho? muitos sonhos, né, No gente? momento eu acho que é ser pai. Coloquei ser pai. E o seu, Thaís? Ser mãe. Ponto pra cada. Então nós, como Legacy, oramos e declaramos que esse filho vai sair em breve. Amém, Jesus. Manda, meu Deus. Vai vir Boa. contar o testemunho no Legacy. Vamos contar o testemunho. Amém. deles. Então tá quanto? 3-2, é isso? 3-2, eu tô 3-2, ganhando. Qual música, essa pergunta, vamos lá, qual música marca a história de vocês dois? Bom encontro. Eu ia Não, falar não pode ela. responder, tem eu que sei que não é escrever. essa, vai. Não vale mais essa. Não vale mais, bom encontro. Não, Bota vamos Bom colocar Encontro. outra. É porque Bom Encontro, pra quem não sabe, é a minha música pro nosso casamento, gente. Então, A Thaís, gente, pra quem não sabe, inclusive procure no YouTube hoje à noite pra você sofrer mais, que você que tá Calma, solteiro. calma que todo mundo vai escutar daqui a pouquinho essa Não, música. tem um casamento. No nosso casamento, a Thaís tocou um teclado, um piano branco, cantando a música pra mim. Coloca No um vídeo dia, aí, cara, produção. foi lindo. Vocês têm que assistir no YouTube. eu queimei essa resposta, não foi? Perdão. Foi. Queimei. É porque é essa música Então mesmo. vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Vamos pra Essa... Então vai, meu amor. Perdão. Se você pudesse morar em qualquer lugar do mundo, que lugar o seu parceiro escolheria? Oh, meu Deus. O pior é que eu sei o dele, mas ele não vai Essa saber é o meu. fácil. Vou não, eu vou perder de graça essa. Isso aí é injusto. Onde é que tu moraria? Qualquer lugar que fosse comigo, ela me ama demais. Eu sei, é verdade, eu sei, ela iria. Ela já Vamos largou a no lugar. cidade dela pra você, né? Juan. Nunca falou que moraria. Ela fala isso pra mim, que moraria em qualquer lugar comigo. Ela falou quando a gente namorava que se eu fosse o marido da vida, o homem da vida dela mesmo, ela ia comigo pra China, a sede do Covid na época. Samuel, qual é o lugar? Você já escreveu a Não resposta? escreveu nada Não, ainda. porque não tem. No espaço. Né? Você vai perder o ponto então. Vou De botar- graça. Ela vai empatar com você. Não, coloca Não. no lugar. Lugar. E agora, Thaís, o que é que tu vai botar? E agora? Ela já colocou. E agora? Eu já coloquei o seu. Pra Vai, ela é fácil. 5, Ela sabe. 4, 3, 2, 1. Thaís, Eu qual botei um lugar lugar. você gostaria de morar? Olha, mas o pior é que ele tem razão mesmo, assim, eu não sou uma pessoa que fala assim um lugar exatamente, mas das nossas viagens, um lugar que nós amamos juntos e que eu moraria com certeza, Madrid, moraria em Madrid. Madrid, Espanha, do nada. Sou nem... Eu Quase botei Brasília, acertou, sou nem Brasília. jogador de futebol. Botei Brasília, tua cidade, da tua família. Tu devia gostar da tua família, mano. Qualquer cidade. Morar lá. Samuca, você? qual lugar você gostaria de morar? Com certeza, Fortaleza, minha cidade. Coloquei Graças a Deus que ela errou. Estados Unidos. Que bom, botou Estados Unidos, né? Eu vou para os Estados Unidos porque Deus falou que eu vou um dia, que é promessa, mas porque eu Gente, quero o não. Samuel já visitou os Estados Unidos mais de 30 vezes. Mas é bom pra Isso não passear. Porque ele não vontade de morar. gosta, ele só. Pra Ó, então, passear é bom. agora já vai pra última pergunta e o Samuca tá ganhando por um ponto. Ai, graças a Deus ela errou. 3 E a a, 2. a Eu quero última, ganhar, eu não sou competitivo não. Então vai. Eu quero ganhar. a última pergunta é difícil. Qual foi
o momento com Deus mais forte da vida da outra pessoa? Boa pergunta. Forte. Qual foi o momento mais forte que a Thaís viveu com Deus e qual foi o momento mais forte que o Samuel viveu com Deus? Com Deus. Com Com Deus. Deus. Experiência com Deus. Ah, se ela não falar isso, é conversa dela. Deus, são tanto, sério. Eu não sei responder não, espera aí. Sabe sim. Eu tô pensando no meu aqui. Eu quase que eu tô falando aqui pra ela o que é que ela fala, o testemunho dela direto. É porque tem os meus momentos só do secreto e tem uns que... O momento mais forte que você teve com Deus, que você falou, Deus existe, Deus me ama, Deus me ouve, essas coisas. É isso aí que eu entendi. vou puxar a sardinha pra ele, porque eu acho que eu sei, eu vou responder pelo que eu acho que ele vai falar. Não. Que foi o dia... Você já escreveu? Já. Que foi o dia que o pastor Rony Oliveira profetizou aqui pra mim? Não, pelo amor de Deus, tu só foi saber que Deus existia naquele dia. 2 anos atrás. Foi não, macho. Foi no batismo do Espírito Santo, quando tu era criança. Todo culto tu fala isso. Mas não foi o mais, foi o primeiro esse. Mas foi o mais importante, foi não? Não, foi o primeiro. Olha, eu Mas perdi quem que você graça. escreveu que foi o dela? Eu acho que do Samuel, o que o Samuel tem foi no dia Pera, eu que... tenho que falar, senão eu vou dizer deixa o eu contrário. colocar aqui. Escreve Pera aí. aí. Foi do dia... como é que eu escrevo Eu essa tenho que botar outra história? coisa pra ela errar. O que foi? Meu Deus, peraí. Foi o dia que ele... Momento mais forte com Deus. Não conta, Thaís, deixa ele falar primeiro. Peraí. Escreve aí. Tô só rabiscando aqui. Eu tô achando divertido isso aqui, sabia? O pessoal já não aguenta mais, né? Vai servir comida pro pessoal mais tarde? Vocês estão gostando? Vai ter cachorro quente com Coca Zero pra todo mundo, já já. Mentira, não, tem não. Pronto. O Samuel vai. vai ofertar na vida de vocês. Cachorro Pronto, quente. vai, Samuel. Qual foi o seu momento? O momento mais forte com Deus, eu vou falar a última profecia que eu recebi do Hernan Costa. Gente, eu ia colocar essa, mas eu não... Para a glória de meu Deus, não colocou. Eu ia colocar, mas eu... Ganhei 3-2. Não, Foi que eu botou. sabe o que eu coloquei? Que? Eu ia colocar essa aqui, mas... Gente, mas eu coloquei o dia que você foi falar com o Padre José... E o Padre José não tinha resposta e você disse que Deus falou no seu ouvido esquerdo e disse: Samuel, eu sou o Deus do teu irmão André e hoje estou te chamando para pregar a minha palavra. Foi forte mesmo, Foi hein? Ela muito até atuou. forte isso, meu Atuou, Deus. mas errou. Não foi. O momento mais forte. Foi mais forte do que a do Hernan. Foi Eu mais acho que a nada. Thaís empatou nessa. Não! Gente, Não! gente, Não! Claro que não. gente, Deus Como é que falou empatou? no ouvido esquerdo dele. Não, mas Deus falou comigo várias Samuel, meu vezes. filho, Ele eu falou. sou o Deus do teu irmão André. Deus falou comigo várias vezes na vida. Mas Foi essa isso. foi a primeira. Não, a mas- mais importante. Não, foi a mais importante não. Vamos dar o ponto. Então finalizamos Vamos esse dar jogo ponto com pra o ele. Samuel ganhando Ê, quero Graças paz, a quero Deus. paz, quero por paz. 3-2. O povo tá botando aqui nos comentários da live, ó. Estamos amando, continua. Não sei o quê. Vamos. Agora, temos um outro game para fazer com vocês. Ah, meu Deus. Quem é mais provável para? Legal, acho Boa, graças essa a é boa, Deus. essa é boa, essa é boa. Isso aqui Pode eu posso deixar postar no quieto. meu canal do YouTube depois? Posso? Claro. Isso aqui, Pode deixa colocar aqui, ó. louça, Pode deixa. colocar na mesinha. Aqui, ó, a Achei gente legal. tem A gente vai votar aqui também. Então, um pra cada rostinhos. casal. Ah. Que legal. Gostei. Olha que lindo, tu E aí, Legas, a gente queria pra todo mundo, mas a gente não conseguiu imprimir 1000 rostinhos, desculpa. Mas Na aí próxima vai ter, na próxima Vocês vão vai ter. jogar junto com a gente. Vamos lá. Primeira pergunta. Quem é mais provável de começar a rir no meio de uma conversa séria? Vocês acham que é quem? Samuel? Eu coloquei A Samuel. gente acha que é Samuel também. A Thaís. Não, mentira. Thaís. Como É, assim? você ri de Eu tudo. sou mais sério. Se for numa conversa Impossível. séria, eu me controlo. A Thaís é sem limite. Eu tenho um riso frouxo, irmãs. Ela já fez isso até. Eu tenho um riso frouxo. Perderam. Então vamos lá, segunda. A gente coloca, só mostra no final, né? Primeiro vocês mostram, né? Pra depois vocês. Não, o Lucão pergunta, tu já levanta. Pra Ah, gente tá. ver se vocês estão alinhados. Tá. Que eu quero ver o que, é que vocês acham de mim também. Tô achando importante isso aqui. Tô de olho em vocês quatro. Vambora. Quem é mais provável de dar uma indireta no púlpito disfarçada de exemplo? Gente, Não, é a Thaís. Sabe por quê? Eu acho que é o Samuel também. O Samuel, É, ele eu não dou dá. indireta, O eu Samuel dou não dá direta. disfarçado. Ele dá bem direto. Pronto, gostei. Disfarçado, eu acho que é a Thaís. Verdade. fez sentido. Muito bom, Luiz. Não muito é? bom. O Samuel não faz. Ele não faz. É, ele não tem direto, ele dá direto. Não existe pra mim Não é direta. disfarçado, não. É Eu bem dou direto. nome aos boi. O pessoal fala assim, se tu sustenta isso, eu falo, me dá o microfone que eu falo de novo. Se a pessoa vem falar alguma coisa pra mim, eu falo mesmo. Próxima pergunta.
Quem é mais provável de começar uma briga por causa de comida? Samuel? Meu Deus, já começou várias. Hoje quase que eu Sério? começava Fala a brigar. uma briga aí que você teve por conta de comida. Uma das primeiras meu brigas do Deus. casamento foi porque eu deixei acabar o ovo, ele A tava primeira treinando. briga lá em Que casa. isso? Primeira briga Aí do ele casamento. diz, o seu papel é comprar o mercado, você falhou. Primeira briga do casamento, um mês Foi. e pouco de casado, porque o casamento de vocês foi perfeito no primeiro ano, né? O nosso foi adaptação. Aí, nessa brincadeira, eu peguei e a gente separou os papéis na casa, né? Aí eu falei, Thaís, ó, o seu papel é fazer as compras. E o meu papel é colocar o dinheiro na conta, para as compras você paga. E aí, ela tinha responsabilidade. E eu tava numa fase fitness. Vocês Foi. não me viram essa fase ainda. Eu tomava testosterona, meus braços eram desse tamanho. Que Eu era bombado. Aí, lá em casa, não podia faltar ovo de jeito nenhum, que era eu comia ovo de 24 Minha horas. gente, eu fui condenada porque acabou. Foi, não, foi briga mesmo que eu passei o dia no meio da rua. Porque eu fiquei avisando, Thaís, ó, o ovo vai acabar. Thaís, o ovo tá acabando, Thaís. Quando foi no outro dia de manhã que eu acordei, Terceira cadê Guerra Mundial. o canto mais limpo? Eu falei, você não consegue comprar um ovo no supermercado, pelo amor de Deus. Foi confusão grande, foi, e com Samuca, razão. Agora a gente tem outro fitness na Lagoinha Alphaville. É, eu tô entendendo Ali, ó. essa questão do eu tô ovo aí. focado, tá? Paloma, focado. não deixe faltar. Se ela deixar Ovo faltar tem. ovo em casa, E irmão. você tem toda a razão, mas ela tá gestante, É, eu não sei mas se se tu faltar percebeu. ovo, ele vai comprar. Isso porque aí, eu ó, na tô- barriga dela não é açaí, é um pouco menino. mais. É uma menina que você colocou aí dentro. Então, É isso. ela pode errar, porque ela tá gestante. Próxima pergunta. Quem é mais provável de gastar dinheiro com algo totalmente desnecessário e se justificar com estava na promoção? Meu Deus, meu Muito Deus, Samuel Wagner. Sério? meu Deus, Que isso, Samuca? meu Deus. É grave, hein? Fortes revelações nessa noite. Eu tive crença de escassez, aí eu gosto muito de compras. Você já comprou alguma coisa também que você se arrependeu? Falou, mano, por que eu comprei isso? Toda semana. Muito bom. É roupa que eu compro muito. As Vamos roupas. lá. Quem é mais provável de assistir uma série inteira sozinho e fingir que esperou o outro? E assistir de Lá em novo? casa nenhum dos dois é de Nenhum de dois assistir. faria, mas se tivesse que fazer, Vocês não assistem série? É, com certeza o Samuel, ele é se competitivo. eu fiz, vai morrer sem saber Nossa, também. Samuel, você tá ganhando disparado em todas, né? Que legal. Quem é mais provável de dizer tô pronto e ainda demorar 15 minutos pra sair? Thaís, Não, espera. Thaís. Samuel. Samuel, Thaís. tem que honrar. Não, a Thaís. Gente, é porque eu faço o topete dele, É, então... isso aqui é ela que faz. Então, então assim, é o 15 tempo minutos de eu... é só no é o topete do tempo de Samuel. eu me arrumar e tempo de fazer o topete dele. Ela me arruma antes. Aí ela demora. Tô brincando, mas é É, verdade. mas assim, eu vou levar essa daí. Mas ela atrasa mesmo. Eu sou... Hoje mesmo, a gente chegou atrasado por causa dela. Ah, Samuel, Foi sim, Thaís. Samuel. Thaís, tu trocou o sapato 2 vezes. Meu E ainda veio com Deus. essa bota da Sucan. Cheguei no salão, você tava dormindo, cara. 7h30. Não, que? Ah, Que conversa. eu te entrego. Não, mas eu me arrumei no instante. Ah, eu fui fazer seu Mas tu topete. chegou maquiada no salão. Ele chegou aqui, a primeira coisa que ele falou, ele me abraçou e falou, desculpa o atraso, a Thaís demorou. Eu falei, tá bom. Ele falou Entendi. isso? É verdade, amigo, mas é Meu verdade. Deus, Samuel. Thaís, é você que demora toda a vida, ó, igreja. Meu amor, você tava dormindo quando eu cheguei. Amor, não minta não, que é pecado. Eu tava mentindo. Não, eu tava cochilando. Tava dormindo. Vamos lá para a próxima. Quem é mais provável de estragar uma surpresa? O Samuel, com certeza. Eu não consigo, é difícil. Ó, o pessoal conhece você, hein? É, todo mundo Quem acha conhece. que é o Samuel aí? Meu Deus. Eu entrego tudo aqui da Ele é igreja. ansioso. Eu sei dos convidados dos eventos, aí o povo fala, espera o pastor André divulgar. Não tem nem perigo eu esperar. Se me falar, eu sem querer eu vou falar, mas é pelo bem da igreja. É pá. A última pergunta. Quem é mais provável de sair de casa e esquecer o fogão ligado? Esqueceu o quê? Esquecer qualquer coisa, O esquecer fogão tudo. ligado. O fogão Qualquer coisa O não. fogão, a chave, A luz acesa. a luz acesa, tudo dela. ó. Esquecidinha. Ela é bem Sou eu. esquecidinha. Palmas pra eles mais uma vez. Gente, legal. Muito legal. Eu tô achando só que estão expondo muita gente. Podia parar já, né? A gente vai fazer inverter o jogo, já que você solicitou.
Eu quero saber, homens solteiros, levantem a mão. Esse é o momento de Deus. Mulheres, Que Deus- olha a Já levanta, não fica nem com a mão, já levanta. Fala, Vamos, cadê os homens Fique solteiros? em pé. Levanta a mão. Homem de atitude, Fique em pé, homens solteiros, fique em Homem pé. solteiro de Meu atitude. Só quem é de atitude. Eita, olha como tem muito. Meninas, atenção. Contempla. Mulheres, não se ofereçam, só observem. Só observem. Agora, homens, dá uma rodadinha pra todo mundo poder te ver quem tá atrás de você. Dá uma rodadinha. Pera aí. Muito bom. Às vezes a sua varoa tá atrás de você e você tá aí se... Legal. Falta de posicionamento, entendeu? Homens, fiquem em pé, fiquem em pé. Eu quero 3. Só os 3 que sabem que Deus está abrindo uma porta, que é o momento da Vem, vitória. corre. Aqui. Corre. Vai, vem, você. Vem, Isaac, vem, Andrei, vem, Isaac, vem. Pode vir. Três, ó, tem um varão posicionado, hein? Os varão. Caramba. Ah, essa parte eu Vem gosto. correndo lá de Eu trás. gosto de fazer hora com os outros. É forte. Muito bom. Bora, Andrei, muito bora. bom. Muito Vamos. bom. Esse aqui tava meio desanimado. Sobe aqui, Meu sobe. Deus. Sobe aqui, não? sobe Tá aqui. desanimado. Sobe. Esse aqui parece o Meu Deus. Zorro. Não, esse Sobe aqui veio da última fileira. Última fila. Esse aqui, eles Meu são Deus. altos. Rapaz, ó, tem pra todo gosto. Todos vieram no white, né? Todos no Como é black. seu- Tudo da mesma seu nome? paleta. Gustavo é o nome de pessoa que presta. Samuel, tu sabe O que é ano, ajudante? fala quantos anos também. Seu nome? Andrei. Andrei. Era André, o homem botou Andrei e botou um I a mais. Tô brincando, Andrei. E o seu nome é? Zorro. Felipe. Edna é tua mãe, né? Ex não, né? Ah, graças a Deus, que susto. Porque ele tem uma tatuagem aqui, Edna. Eu falei, se for ex, vamos apagar urgente essa tatuagem. Mas é a mãe dele, viu, Paqueras? Samuel. A Edna é a namorada, a mãe dele. Desculpa, amigo, você que é o presidente. Não. Pode continuar, você tá em casa. 3 meninas Vai, agora, Julinha. né? Agora o que é que vai acontecer? Vocês serão jurados. Nós temos os telespectadores, ou melhor, as oportunidades. Meu Deus. E nós temos os 3 corajosos aqui. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ter uma oportunidade de fazer uma cantada gospel. Pra Meu encontrar Deus a do céu. varoa que tá sentada Eita. nesse lugar Corta lá, e que corta vai lá. te Forte, é conhecer. Não pode forte, é fugir. forte. Tá, vou falar pra ti já. Te ajudar. Você vai fazer e a varoa que é solteira vai estar olhando pra Não, você. mas não vai. Ele vai dar em cima da solteira aqui já? Não. Eles vão fazer, não precisa ser uma. Ô, Ju, Não é pra- vamos fazer algo aqui mais legal. Deu calma, cuidado, eu tô Todas nervoso. as meninas solteiras ficam de pé, por A favor. gente não vai chamar aqui, a gente não vai chamar, só fica não. de pé. Não vai chamar, calma. Tá todo mundo porque é balançando a muita posição. cabecinha. Não. Ah, ninguém tá querendo ficar de Ninguém- pé. Ninguém tá Vai, solteira gente, fica aqui. em pé, meninas. Fica em Levanta pé. a mão, vai. Em Posiciona, nome vamos. do Ali, ó, amor. já ali, isso aí. Levanta a mão. Programa em nome do amor do Silvio Santos. Isso, fica em pé, fica em pé, Isso, fica em pé. vamos. Fica de pé, fica de pé, Fica em fica de pé. pé. Vamos, isso, aplaude essa. Isso, fica em calma. pé. Calma, Fica em pé. você não vai precisar vir aqui, só fica em pé. Fica em pé. Hoje pode, irmã. É o programa Em Nome do Amor do Silvio Santos. Em nome do amor, vamos viver em paz. Fica em pé, mulheres. Quem não ficar em pé e for solteira, vai morrer solteira se não levantar. Meu Deus! Ó, quantos gente ficando No em pé? instante levantaram. Olha. Que é isso? O profeta é falou. Deixa eu ver. Tá com a mão gelada. Tá com a mão gelada. Tá de O boa, menino tá pode de nem boa. surinar, que tá com a calça branca. Gente, Vai. meu Deus. O que é que vai acontecer? Vocês não precisam escolher a de vocês. Bichinho, chega tão Vocês arrependido. vão soltar a isca. E as oportunidades estarão de olho na cantada gospel. Vigia nas palavras, hein? Pelo Bíblica. amor de Deus. Eu vou ajudar, vou dar um exemplo. Se Salomão tivesse te conhecido, ele não precisaria casar com outras 1000 mulheres. Meu Deus. Boa. Entendeu? Achei meio brega, mas é um bom Sem começo. usar essa, agora você vai ter que ver o altar do seu repertório. Escolhe outra. Entenderam? E aí, depois da cantada, a gente vai julgar Quem de foi forma o melhor? muito- ou palmas, ou Achei engraçado. Mas, gente, fica livre. Produção, aumenta a música romântica aí e agora tá com eles. Esse é o seu momento. Quem vai começar? Tira para o ímpar aí, então. Vai, começa.
Vai. Vamos começar. Que isso aí, ó. Posicionamento. Vai lá. Vai no seu tempo, tá? Cantada agora já? O Zorro vai começar, o Zorro, do cabelo pra trás. O Zorro é porque ele era cabeludo Ó, assim. você tem que olhar pras meninas ali, ó, que elas já até sentaram, estão cansadas esperando. O filho da Edna. Vai, filho da Edna. É o que eu tô pensando. É teu momento, filho da Edna. Meu Deus, o que eu vou falar aqui agora? Baixa a música, só um pouquinho, produção. Faz uma oração. Não, uma cantada, vamos. Seguinte. Ele é um homem de poucas palavras. Calma, Vai- eu tô pensando. Calma. Os bichinhos Eu sei que tão sou mais- filho de Jesus. Ele morreu na cruz por mim. Mas quando eu conhecer você, quando você estiver mais perto de mim, eu vou me sacrificar ao máximo por você. Foi boa. Bem evangélico, gostei. Bem evangélico. Vamos, Andrei, vamos na sequência. André e Gustavo. Vocês estão, é pra uma moça, não é pra vocês um pro outro, não. Tô brincando, é só porque eu sou engraçado. Vai, tô brincando, vai. Gustavo, bichinho, tá nervoso, calma. Tá pensando. Fala no microfone. Vai, Andrei, tu, primeiro. Pensando ainda. Ô, meu Deus, fala tipo assim, ó. Ó, imagina só, teve a oportunidade da vida, tá na frente da mulher da Às vida, vezes a talvez. esposa tá aqui. Surreal. E aí, ó a falta de posicionamento. Depois você prega sobre Fala isso, assim, tá? Não, mas então- se eu falasse línguas estranhas, a língua seria: se tu me cantas, tu me levas. Uma coisa assim. É qualquer coisa, seja engraçado. Se você não é inteligente, seja engraçado. Ó, vamos aí, Eu tô rapaziada, brincando. representa. Eu tô brincando. Ó, o Zorro foi espiritual, o filho da Edna, Não né? precisa falar versículo, não precisa citar ninguém. Só uma cantada pro amor da sua vida. Gente, eu tenho que ter um programa de televisão, É. gente. Ó, você que tá online, escreve aí nos comentários. Você que é homem solteiro, coloca um aí. Que vai que a varoa vê online e fala, ó, menino bonito também. Eu tenho. Senti firmeza. Vai, Andrei. Se você me amar como a igreja amou a Cristo, eu vou te amar como Cristo amou a igreja. Olha aí! Foi boa. Foi boa! Ah, foi bom, hein? Ô, bichinho do Gustavo. Andrei vai demais. estar no Legacy Gustavo, é qualquer um, Camp. Gustavo. Aí, mulheres. Complicou, hein? Gustavo, Não, mas ficou vai lá, nervoso. eu confio em Qualquer você. coisa, Gustavo. Vai morrer por causa disso, não. Fica nervoso, não. Da crise de ansiedade, eu não tenho nenhum remédio pra dar pra vocês, um Rivotril. Não fica nervoso, não. É só uma besteira, uma cantada. Amigo, eu tô atuando no teu lugar, né? Tu que é o presidente do Legacy. Porque eu sou incontrolável. Gustavo, assim, tinha que ser hoje, tá certo? É, a gente tá A com um gente tem pouquinho já tempo ali. a galera gente tem tá- já um culto, 9h30 da manhã. Tô brincando, é não, Gustavo. Brincadeira. Aí, vai. Ó, eu não vou passar uma cantada porque pegaram a minha, né? Não vou falar, mas roubaram a minha aqui. Mas eu vou falar com o coração. Eu não tenho cantado no momento, mas eu garanto que a minha varoa tá aqui hoje. E de uma coisa eu tenho certeza. Eu vou te amar como Cristo amou a igreja. Foi mal, roubei. E eu garanto que a gente vai estar aqui em todos os cultos de todas as semanas. Vai ser forte a parada. Eita! Agora, cadê ela? Mostra ela pra gente, nós vamos saber agora. Cadê? Fazer a Cadê? votação Revela agora. você. Não, revela mas já você. tem alguém? Vai ser visto? forte a parada, Já tem hein? alguém visto ou não? Ele tá apaixonado Pastor por alguma Samuel. moça aqui. Samuel. Ele garantiu que a Samuel, varoa dele tá aqui. O Hernan não te deu o dom de revelação? Deu. Revela dele agora. Pera aí. Revela a minha. Profetiza. Você pensa que é assim, é, meu? Eu sou primeiro- profeta, não é ó. macumbeiro não, pra ficar vendo as coisas na hora que vocês querem. Eu vou até falar um negócio. Eles pensam que eu vejo as coisas na hora que eu quero. Não é Ó, assim, não, Samuel, o primeiro culto que eu vi na Lagoinha foi você que tava. Glória Você a Deus. que ministrou. Que bom, olha aí, somos amigos agora, viu? Você é top. Eu gostei de você, que legal. Terça profética você tá vindo? Vim na passada. Muito bem, jejum, E é pra vim na continuar. quarta também. Quarta também. Quarta também. E quinta? Quinta não deu pra Levou mim. falta, mas tem nada não, você já veio 2 vezes. Mas amanhã eu vou vir de Gente, noite. palmas pros 3 pela coragem. Aí agora, Vamos fazer a votação. Quem acha que o Zorro não? Felipe. filho da Edna. Aí, ó, você fica falando essas coisas, Como eu fiquei é na minha o nome? cabeça. Eu É não- Felipe. como é teu nome? Felipe. Felipe, o nome dele. Quem acha que o Felipe venceu a cantada? Ó, sua família tá aí? Não? Mas ele foi bom.
Quem acha que a cantada do Andrei foi a melhor cantada? Olha aí, Andrei! Tá gigante, hein, moleque? Vai ser difícil, hein? Gustavão? Agora vai ser pelo Espírito Santo. Deus é contigo. Tá na fé de Deus. O Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Apela pro Espírito Santo. Quem acha que o Gustavo ganhou a cantada da noite? Ah, não foi tão forte. Pelo menos, ó, foi... Então o grande vencedor da noite foi o Andrei! Muito bem. Podem ir lá, rapaziada. Fiquem lá no lounge. Quem sabe alguém aparece, tá bom? Eles vão estar no lounge. Você que se interessou, vai lá dar o telefone pra ele. Tô brincando. Vigia, tá? Direto Uma salva de palmas pra eles, Legacy. Corajosos, subiram aqui. Coloca lá, se você se interessou por um dos três, você disca 0800 897. Tô brincando. Você vai no Instagram da Lagoinha Alphaville, você procura Gustavo. Aí você coloca filho da Edna, o Zorro. Ou você procura Andrei. Aqui, ó, um chocolate pra vocês entregar pra varoa que vai procurar É, um vocês lá. chocolate pros bichinhos, dá. Aqui, ó, Gustavão. Cadê Quem o Zorro? quer? Quem quer chocolate? Ó a cabeça. Vai. Do nada, o chocolate aqui, eu tô com fome, ó. Pode comer, é Vou seu. comer. A gente Ó, o tá jejum. encaminhando. Ai, não, eu já jejum. entreguei. Meu jejum foi de tarde. Que susto. Pô, ele já entregou, gente. Não, deixa meu aí. jejum foi de tarde. Tá doido, é? Que susto. Pode comer. E a gente quer terminar para que vocês possam. Quem acha que esse foi um dos melhores Table Talks? Vamos! Ó, vai ser difícil vir um Table Talk melhor do que vocês Foi dois. legal, viu? Já Foi pode legal. voltar, já. Já tá. Quem quer eles de volta bem em breve aqui no Legacy? Eu venho de novo. Meu personal vendo eu comendo chocolate aqui, Ana. Posso comer? Pode não? Oi, cospe. Tô na dieta. Cospe. Tá comendo aí, né? É dieta ou é jejum? Dieta. A dieta é coisa certa. Tem que fazer. Ia falar carnal, mas não é não. Tem que se cuidar mesmo. A Julinha quer falar. Gente, sabia que a Julinha eu conheci ela quando ela tinha 4 anos de idade? E do nada eu soltei isso só porque você sabe. Te amo, Julinha. Te amo, Samuca. Samuel foi a primeira pessoa a me ligar quando eu falei que estava interessado na Júlia. Nunca tinha falado com ele na vida, ele me ligou de FaceTime e falou assim, é o seguinte, você cuida dela. É, eu sou o irmão Meu mais Deus, velho dela. quem que é ele, né? E ele ficou meia hora me discipulando, cuidando de mim, antes de eu pensar em namorar a Júlia, ele já estava me dando umas... Claro. Claro. E aqui estamos nós Te amo, hoje. Juju. E Foi tô orgulhoso de contigo. vocês. Você plantou, olha aí. Orgulhoso de vocês. Glória a Deus. Para nós terminarmos o nosso Table Talk, a gente queria saber qual o conselho vocês deixariam para essa geração. Sobre relacionamento, sobre vida com Deus, Rápido, sobre santidade. com um Rápido e conselho. objetivo, né? Eu vou deixar o de conselho para que as mulheres comprem meu livro. Tá lá fora no lounge, quem quiser. Porque eu não contei o meu testemunho, mas eu esperei em Deus 17 anos. Na minha espera durou 17 anos. Eu dei meu primeiro beijo com 28 anos. Não foi no Samuel, foi no meu ex-namorado. Não, ninguém perguntou isso. Mas, como é que você fala, meu amor, que foi? Ela, Deus permitiu, porque a Thaís, o primeiro beijo dela, gente, foi com 28 anos. É forte, né? Aí ela beijou esse rapaz, porque ela queria beijar só o marido dela. Só que Deus permitiu ela beijar um rapaz antes de mim, para poder ela saber o que era ruim, para valorizar o que era bom. Foi verdade. Essa é a minha tese. Mas você tem razão na sua tese, Eu meu também amor. acho. E dessa espera em Deus nasceu esse livro. E aqui tem cada desafio da espera. Que eu falo sobre ansiedade, sobre carência. Eu falo sobre a pressão. É só para mulheres esse livro. O Samuel tem que escrever o dos homens ainda. Mas tem um capítulo sobre pureza sexual aqui também, que eu acho muito importante. E o último capítulo é: se não chegar a minha vez, o que eu faço? Então, homens inteligentes, apresentei as meninas e eu trouxe algumas unidades e eu vou estar lá no lounge. Lá no lounge, eu vou assinar, autografar os livros e dar um abraço em vocês com muita alegria. Agora lá no final. Oportunidade. Esse é o meu conselho. E eu não sei de nada não, mas eu estou recebendo testemunhos de mulheres dizendo assim: pastora, foi só eu ler o seu livro que depois eu casei. Então, Meu Deus. fica aí a dica, tá, gente? Muito bom. Antes de eu dar meu último conselho, eu estou aqui ligado nas interações. Tem 700 pessoas quase com a gente. Vamos! E a Aline Neves quer saber o @ do Instagram do Gustavo. Olha aí, meu churrasco!
valeu a pena? Já entra na live aí, Gustavo. Deixa Entra na live e coloca aí no chat correndo, meu filho. Entra na live e coloca no chat. Vai na live do WhatsApp, vai na live do YouTube que a Aline Neves está te esperando lá. Está te aguardando. Agora ela vai rir. Sim, o que era para fazer mesmo? O seu conselho, para meu amor. nossa geração. Um conselho para essa geração. O conselho, gente, é o quê? Provérbios 19:14 diz. Na verdade, deixa eu conferir se é 19:14 mesmo, para poder não falar coisa errada, porque eu coloquei aqui antes. Provérbios 19:14 diz que fazendas e honra, casa e riquezas você herda dos pais, mas um bom casamento vem do Senhor. Então, eu quando li esse versículo na Bíblia, a minha vida foi impactada, porque eu já tinha tentado tantos relacionamentos na força do meu braço, pela minha conversa, pela minha escolha, e mesmo com o dom do Espírito, mesmo sendo profeta, eu não conseguia enxergar a mulher que Deus tinha para a minha vida, porque a minha carne falava, os meus olhos falavam, a minha visão. Então foi quando, com 33 para 34 anos, eu falei: Deus, quer saber de uma coisa? Eu desisto de tentar fazer com o meu braço, eu desisto de tentar escolher do meu jeito, e agora eu quero a tua vontade. Senhor, olha o que a tua palavra fala. No dia que eu li esse versículo, eu levantei a Bíblia no meu quarto. Eu falei: olha o que a tua palavra fala. A tua palavra fala que um bom casamento vem de ti, não vem de mim. Então é por isso que eu te peço, manda o Senhor o meu casamento. Eu não quero mais namorar, eu não quero mais uma namorada, agora eu quero uma esposa. Então, em nome de Jesus, traz uma esposa para a minha vida. E aí, outra oração que eu fiz também, que é o conselho que eu quero dar, eu tentei converter algumas meninas da igreja. Sabe quando você se apaixonava e a menina não estava muito firme com Deus e você queria converter, tipo assim, ajudar espiritualmente? Só que o fato é que vida espiritual é uma decisão, pessoal. Não adianta você tentar idealizar, converter uma pessoa. A pessoa que você está namorando é o que ela é. É isso aí que você está namorando. Ela pode melhorar? Pode, mas é uma escolha dela. Você não é responsável pela vida dela nesse namoro. E aí foi quando eu fiz essa oração: Senhor, eu não quero mais tentar levar moça nenhuma para o altar. Agora eu quero encontrar a mulher que o Senhor tem para a minha vida no teu altar. Eu já quero encontrar ela lá. Então, em nome de Jesus, me apresenta essa mulher. Poucas semanas depois dessa oração, eu conheci a Thaís, e Deus trouxe a minha esposa para mim. E é isso que eu quero declarar para você. Por mais que você ache que quem vai trazer o seu casamento é o seu corpo, é a sua beleza, é a sua lábia, não é isso. Quem vai trazer a sua esposa, quem vai preparar o seu bom encontro, quem vai trazer o seu marido, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que a maior história de amor entre um homem e uma mulher que houve na Bíblia, que foi a história de Isaac e Rebeca, ela foi uma história marcada por dependência de Deus. A Bíblia fala que quando chegou um determinado tempo, Abraão percebeu que era o tempo de Isaac casar. Não foi nem Isaac que percebeu, foi o pai dele, Abraão. Assim como é Deus que percebe a hora que você está pronto, a hora que você amadureceu, a hora que você aprendeu o que Deus quer te ensinar para você estar pronto para o casamento. E a Bíblia diz que quando Abraão percebeu isso, chegando o tempo, ele mandou o seu servo Eleazar ir em busca da mulher do seu filho. E a Bíblia fala que Eleazar fez o trabalho do Espírito Santo, e ele foi em busca, e ele encontrou Rebeca trabalhando e não se oferecendo. Ele encontrou Rebeca vivendo a sua vida, pegando água no poço. Ela não estava atrás de homem, ela estava trabalhando. O teu marido vai te encontrar trabalhando, servindo nos cultos, adorando a Deus, na sua faculdade. Ele não vai te encontrar em um site da internet se oferecendo, desesperada por um homem, não. E a Bíblia fala que Eleazar encontra Rebeca, faz uma prova de Deus. Rebeca é aprovada na prova, e ele traz Rebeca, entrega nas mãos de Isaac, e eles se casam. Então eu declaro que é o Deus Pai que vai decidir a hora certa para a sua vida, e é o Espírito Santo que vai preparar o seu bom encontro. Então o maior conselho para a sua vida é: consagre-se ao Senhor, descansa no Senhor. O livro de Salmos 37 diz: deleita-te no Senhor, faz do Senhor a tua maior alegria, e todos os teus desejos serão realizados.
Então a gente encerra essa conversa dizendo para você que a gente riu, a gente se divertiu, a gente aprendeu de forma leve relacionamentos à luz da palavra, mas de nada adianta você ter rido, você ter ouvido, mas você não se posicionar. Como é que você diz que quer casar com a Rebeca e você não sai dos ambientes que só tem Jezabel? Como é que você diz que quer casar com Isaac, mas você sai dando possibilidade para todo rapaz que se aproxima de você? Concentre-se no Senhor, esconda-se no Senhor, e Ele vai trazer o melhor dele para a sua vida, porque Ele não é mau, Ele não é ruim, Ele é o seu Pai, e o que é importante para você é importante para Ele. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Você pode ficar de pé e aplaudir mais uma vez, pastor Samuel Wagner, pastora Thaís, senhoras e senhores, muito obrigado por tudo que vocês derramaram na nossa vida, na nossa casa. Que Deus frutifique cada semente que vocês liberaram sobre a nossa vida. Nós declaramos um tempo de colheita sobrenatural sobre vocês, um tempo de avançar ainda mais, um tempo de romper, um tempo sobrenatural dos céus sobre a casa de vocês, um tempo de vocês alcançarem lugares altos, voos altos, um tempo do Senhor soprar o nome de vocês ainda mais e posicionar vocês cada vez mais como resposta para a nossa geração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, viu? Nós amamos a vida deles, né?